tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Esperar o pessoal entrar. Eu já vou chamar o Terry para conversar. Hoje eu vou trazer de novo meu amigo Terry, a gente conversar sobre espiritualidade, em temas diversos, de uma forma aberta. Vocês estão me escutando bem? Confirma para mim nos comentários aí se está tudo certo com o áudio, se vocês estão escutando bem, por favor. Tá ok. Vou esperar o Terry entrar, aí eu vou chamar ele para conversar. Ah, ok. Obrigado. Hoje a gente vai conversar sobre alguns temas que o pessoal acabou respondendo. Eu deixei uma pergunta nos stories e aí foi indicado alguns temas para a gente conversar, né? Então eu vou fazer um bate-papo com o Terry, trazer algumas visões e entendimentos que nós temos, né, junto da espiritualidade segundo esses temas, né? Vou esperar ele entrar aqui, eu já chamo ele. Já vi que tem alunos aqui do Reiki, né? Isso é muito legal. Um prazer ter vocês aqui conosco nessa conversa. Boa tarde para todo mundo. Vou esperar o Terry entrar aqui, a gente já conversa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora sim. Isso. Adicionar o Terry. Boa tarde. Agora sim. E aí, Sego, tudo jóia? Beleza? Bom, tá tentando conectar aqui, não tá dando certo. É? Agora tá resolvido aqui. Então tá. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo, cara. Tudo certo. Tá Só, bom, tranquilo. só agradecer, cara. Os últimos tempos, para mim, tem sido muito bons, né? É, Em vários aspectos, assim. É, bom, muito legal. isso é importante também para que as pessoas tenham essa visão também, né? Muitas pessoas Uhum. têm muitos retornos de situações complicadas, né, no momento atual, mas também tem pessoas que estão legais, né? Estão tendo um certo equilíbrio, né? Então Sim, é sim. importante que isso também seja divulgado, né? Tá. Muito bom. Então, assim, hoje a gente vai conversar com o Terry, né? A última vez que o Terry esteve aqui, a gente ficou, acho que quase 3 horas, né, Terry? Sim, Conversando, sim. né? Bastante assunto. E eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou desabilitar os comentários, Terry, porque eles ficam, Tá. quem assiste fica em cima de ti. Não, não, tu não aparece. Tranquilo, tranquilo. Aí, aí eu já vou avisar pro pessoal, quem quiser fazer perguntas, né? Tem um balãozinho, né? Embaixo tem um balãozinho com uma interrogação, né? Clica ali, faz a pergunta ali dentro, e aí depois, com o tempo, a gente vai abrir para perguntas, né? E aí Sim, eu coloco a pergunta de vocês no ar, perfeito. certo? Até eu estava comentando antes de tu entrar, que a gente já havia É, selecionado perguntas, né? Eu tinha colocado lá sim, no, sim.
stories, o pessoal dá um direcionamento, né, para a gente poder conversar. E aí eu já fiz a captação dessas perguntas, a gente trocou uma ideia antes, né? Eu já listei Legal. algumas e a gente poder dar uma partida, né? Sim, sim, Começar a maravilha. conversar, né? Tá? Deixa eu ver se Perfeito. eu... Tá, acho que eu consegui desabilitar aqui os comentários, tá? Não, tranquilo, mesmo que tiver comentário, a gente É, vai dando uma não, olhadinha aí. visualmente fica melhor, né? Porque fica estranho aquelas palavras Sim, sim. subindo, é meio Não, estranho, tranquilo. tá? Então tá, para quem está entrando agora, né? A gente vai conversar, eu e PR, a gente vai conversar sobre espiritualidade de uma forma aberta, né? De uma forma geral, com alguns temas, né? Fiquem então à vontade, se quiserem colocar perguntas, né? Façam as suas perguntas, dentro do possível a gente vai responder, dentro daquilo que a gente sabe, né? Usando aquilo que o TR sempre coloca nas lives dele, né? Ninguém é mestre de ninguém, ninguém é guru de ninguém. A gente vai passar aquele pouco que a gente sabe, né? E muitas vezes a gente, muitas vezes não, todas as vezes a gente coloca em prática, tem os resultados, né? E a gente vai firmando isso como uma verdade, digamos assim, momentânea, né? Que está servindo, que está nos levando a um bem-estar emocional, mental, espiritual, físico, né? E a abrangência, né, da espiritualidade, quando a gente trata, né, sobre espiritualidade, né? Sempre pegando todas esses âmbitos, né? Então, é um bate-papo bem leve, bem solto, né? Sempre trazendo aquela visão mais universalista, né? Espiritualista, universalista, para poder aí contribuir um pouco que a gente sabe, né? Para poder ajudar as pessoas de uma forma geral, tá? Tu quer começar com alguma coisa, Terry? Eu tenho anotado aqui aquelas perguntas, né? Não, Ano pode passado. começar tranquilo. Vamos batendo papo, vamos começar com o que tem aí, a gente vai juntando as informações aqui e vamos vendo o que acontece. É. Então tá. Então, uma das primeiras questões que foi levantada é sobre o desenvolvimento espiritual mediúnico, né? Como atuar, né? De uma forma que a gente possa crescer pessoalmente, né? Trabalhando essas questões. Aí, Terry, uma das coisas que eu queria colocar, assim, num primeiro momento, até trazer um pouquinho da minha história de uma forma bem breve, né? Tem algumas pessoas que não Uhum. conhecem, né? Eu tenho alguns alunos aqui que são do Reiki, alguns alunos meus de Reiki que estão iniciando nessa jornada, né? E eu vou Legal. contribuir um pouquinho mais para que as pessoas tenham um outro ponto de vista, né? De algumas situações que podem ser familiares, né? Podem ser Sim, sim. a sua situação do dia a dia, né? Então, a minha jornada dentro da espiritualidade, ela começou ali em 2007 para 2008, tá? Em torno aí de 13, Uhum. 14 anos atrás, né? Até então, o meu tempo era para a família, o meu tempo era para a faculdade, né? Fazendo engenharia, graduação, né? Eu fiquei 10 anos fazendo a graduação, né? Então, eu trabalhava durante o dia, juntava a grana, ia lá, pagava a faculdade, né? Então foi uma conquista, né? Então foi bem interessante, né? E contribuiu muito para minha jornada. Só que até então eu tinha Uhum. olhos para isso, né? Tinha olhos para isso. E até que chegou ali 2007, 2008, aconteceram algumas coisas, né? E a minha jornada não foi pelo amor, foi pela dor, a entrada, né? Pelas A maior parte dificuldades, é assim. pelas dificuldades, acabamos buscando uma ajuda, eu e minha esposa, tá? E aí a nossa entrada foi dentro da linha dos orixás, cara, né? Então foi dentro da linha dos orixás e aí a gente recebeu ajuda e já veio o convite, né? Embora a minha esposa já tinha manifestações mediúnicas desde pequena, né? Mas ela nunca tinha praticado, né? Nunca tinha desenvolvido isso, né? E aí nós fomos convidados, né? Em princípio, achei que seria só ela até então. E É. aí o caboclo, né? O caboclo virou para mim e falou: "Tu também está convidado a participar, né?" Aí, ok. Nós entramos na Umbanda, né? E aí começamos a desenvolver. E aí, logo de cara, vinha para mim muitos questionamentos, né? Como eu vinha
da engenharia, eu queria entender. Né? Então não era só aceitar, simplesmente eu queria entender aquilo. Sim. Então, e para mim vinha muito intuitivo a questão de estudar. Então vinha muito estuda, 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 estuda. Ou seja, vai buscar informação. Né? Então isso não parava dentro da minha cabeça. Né? Só que eu demorei um tempinho para entender que aquilo era intuição, né? Que eram as minhas Uhum. hierarquias guiando, né? Mostrando um Sim. caminho. E aí eu comecei a estudar. E aí logo de cara eu encontrei o Rodrigo Romo, né? Da Rometria. Cara, Legal. né? Então eles já me mostraram e aí eu disse, eu quero fazer esse curso. E o primeiro anúncio que eu vi dele era do Orixá Reiki, né? E eu Uhum. não tinha data, né? A agenda era lá para frente e tal. E aí tinha a cura quântica antes. Deu, vou fazer cura quântica então, porque eu gostei do cara, gostei da proposta dele, né? Eu pensei assim, Sim, sim. fui fazer a cura quântica. E aí quando eu fui fazer a cura quântica, para mim foi um boom, né? Aí abriu o entendimento, né? A consciência, né? Melhor dizendo. Sim. Uhum. E aquela vida dentro do terreiro que eu estava já não fazia mais sentido, porque tinha algumas coisas que não batiam, né? E aí, ao mesmo tempo, eu confrontava, mas como que eu tenho as minhas entidades, como que eu vou trabalhar com as minhas entidades sem ser dentro de um terreiro, né? E eu começava a questionar aquilo que é uma coisa normal, né? Porque normalmente a gente faz essas Sim. questões, né? E aí, e as entidades, né, já passando informações e tal, e aí nós acabamos saindo do terreiro, e aí a gente começou a fazer esse desenvolvimento. Só que aí nós conhecemos essa área das terapias, digamos assim, né? Então, aí começou a surgir um caminho, né? Um caminho para desenvolver a espiritualidade, para desenvolver também a parte mediúnica, né? Sem estar atrelado a um terreiro, a uma casa espírita, ou, não importa, né? Uma egrégora, digamos assim, firmada dentro da linha religiosa, né? Sem estar, vou usar a expressão preso, né? Dentro dessa Sim, estrutura, sim. digamos assim, tá? Uhum. E aí nós começamos a desenvolver, né? E fomos desenvolvendo em casa, e aí, obviamente, com muita segurança. Não é o mesmo formato que se fazia dentro do terreiro, obviamente, né? Mas muito intuitivo, por sonhos, por indicações. E até que as nossas hierarquias pediam para a gente montar uma casa, né? Ter um espaço nosso, né? Uhum. E montamos esse espaço e ainda foi determinado que fosse dentro de uma mata. E nós vínhamos, a minha esposa trabalhava muito com a frequência de Oxóssi, eu com a frequência de Ogum e de Oxóssi também. Então, muito, Uhum. muito forte essa energia da mata. E aí eles pediram, não, eu quero aqui. Nós moramos num sítio, né? Então eles escolheram um lugar na mata, eu quero aqui. Né? E só tinha aquela mata fechada, né? Mas como que nós vamos É fazer muito aqui? legal isso. E aí nós começamos a preparar. Preparamos o espaço, né? Abrimos uma clareira, né? Num determinado local e começamos a levantar ali uma estrutura simples, mas aquilo sendo movimentado pela espiritualidade, né? E aquilo ressoando dentro Sim. do coração, dentro né? Dos sentimentos que envolviam aquilo. E aí nós começamos a trabalhar, né, de uma forma independente. E dentro desse processo todo, buscando estudo, né, mais iniciações, sintonizações, né, muito ligado dentro da área da rometria, né, ligado à energia do reiki, mas sempre com os orixás junto. Né? Então Sim, aí sim. a gente foi quebrando muitas crenças, né, muitos dogmas religiosos, e mesmo dentro da linha dos orixás, né, mesmo dentro da linha da Umbanda e tal, algumas coisas que eram muito fechadinhas e o pessoal não fazia conexões, a gente começou a fazer as conexões, né, começou a abrir e Sim. entender a espiritualidade de uma forma muito mais ampla, né, e aí começar a fazer as correlações, né? O que é um orixá, o que é um mestre, né? O que é um amparador, o que é um mentor de reiki, o que é um arcanjo, o que é um santo da Igreja Católica, aquilo tudo começou a fazer sentido, né? O que é o pessoal da linha do Oriente, né? O que é um Deva, né? O que é um elementar, aquilo começou a ficar muito mais claro. Sim, E é, sim. e é bem interessante, Terry, porque depois demorou um tempo até que eu te conheci. Mas antes de eu te Uhum. conhecer, eu comecei muitos dos estudos com Wagner Borges.
né? Então eu Sim, baixava o material do Wagner Borges, tinha uma afinidade muito grande excelente. com a energia dele, né? Até eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui em Caxias. Ele veio aqui para Caxias do Sul, Legal. né? E aí eu fiz, né? Andei aí uns 150 quilômetros, não, vamos lá assistir a palestra dele, né? Quero conhecer ele. Consegui conversar com ele, né? Ganhei até um CD dele, ele me deu um CD com algumas informações, algumas músicas e tal, né? Legal. E aí foi muito interessante porque depois, quando eu te conheci, começou a fechar algumas energias, entendeu? Algumas Legal. afinidades e tal, né? Então isso é muito Uhum. interessante, porque por que eu estou falando isso? Isso é para mostrar para as pessoas que estão escutando aqui, os meus alunos, os teus alunos, as pessoas que ainda assistirão essa gravação, no caso, né? De que Uhum. te coloca de coração aberto, se tu tem uma intenção focada para o teu crescimento, para a tua melhora, pensando em ti, né, a espiritualidade vai ajudando, a hierarquia espiritual vai ajudando e vai conduzindo a pessoa, né, para os locais, para os estudos, para as pessoas que podem repassar informação, ensinar, né? Então, isso é interessante porque é uma forma e é um momento em que nós todos temos que olhar para dentro de nós, né? Buscar as informações dentro de nós, dar essa oportunidade. Não apenas ficar esperando que ela venha de fora, que alguém fale, ou que alguém te conduza, né? Ou seguir simplesmente uma pessoa, né? Buscar essa caminhada Sim, de libertação, de autoconhecimento, né? Para seguir nessa jornada que a gente vai ter aí pela frente algumas situações que vão requerer isso, né? Requerer com certeza. essa independência, né? Então, isso eu comentei agora no início, tá? Para ajudar as pessoas também que estão perguntando como desenvolver a sua espiritualidade, né? Como desenvolver a sua mediunidade, como crescer, né, realmente, tá? Então, e é muito interessante, Terry, porque, bom, tu também conhece, né? Tu também é da linha da rometria. Quando a gente cai na rometria, é muita informação e informação avançada. Tu até já tem um histórico, tu já tinha uma caminhada, tu já conhecia uma coisa. Mas eu caí lá, ao mesmo tempo que aquilo fazia sentido, era muita informação. E aí eu fui buscar o reiki depois, para suprir as bases, digamos assim. E aí, quando eu chego no reiki, muito daquilo que eu aprendi no reiki eu já sabia, eu já fazia, porque era Sim, é uma inspirado, unificação, né? porque eu era inspirado, porque eu era intuído pela minha própria equipe espiritual. E muitas coisas eu já fazia, eu já tinha aprendido com eles. Então, isso mostra que esse caminho da busca interna, ele é eficiente, ele é eficaz, isso é viável, digamos assim, para aquelas pessoas que estão iniciando, que estão ainda se confrontando, né, com aquela necessidade de ter um sacerdote, de ter um padre, de ter um pastor, de ter alguém de fora para guiar. A gente pode ser guiado pelo interno também. Obviamente que requer muitos cuidados, sim, né? Mas essa possibilidade existe, tá? Então, coloquei a minha história para o pessoal conhecer também e deixar essa porta aberta para si também. É o que eu procuro passar para os meus alunos de reiki, tá? Eu procuro passar. E às vezes eles gostam de me chamar lá, mestre Seiglon, aquela coisa, né, natural, né? E eu digo, não, me chama de professor, me chama de facilitador, né? Que eu estou na caminhada junto contigo, porque eu também estou buscando a minha mestria, assim como vocês, né? Independente se estou um pouquinho mais para frente, né? Não importa. Um pouco o conhecimento que eu tenho a mais só aumenta o meu grau de responsabilidade perante as coisas que eu faço, né? Não Sim. sou melhor nem pior, não muda isso, né? Então é isso aí. E aí, Terry, comenta um pouquinho sobre esse desenvolvimento espiritual, mediúnico, Eu acho que é um muito pouco da mais. identificação, né? É muito da identificação da pessoa. Porque depende muito da linhagem que a gente vai trabalhar também. Por exemplo, eu não digo que eu sou de nenhuma linhagem, não importa o nome da linhagem que seja, porque a partir do momento que você se torna refém, você fala que você faz parte de algo, aquilo já segrega uma série de outras coisas que podem se manifestar ou vir.
de encontro ao que você quer praticar, que acaba sendo deixada de lado. Então, por isso que eu falo que eu prefiro muito usar o próprio termo do Wagner também, a gente comentou agora do Wagner Borges, ele fala que ele é universalista. Eu sempre falei isso também, acho que desde que eu me conheço como gente, eu nunca disse que eu sou budista, taoísta, ou de qualquer egrégora específica. Porque, na verdade, a partir de determinado ponto, conforme você vai praticando, não existe mais essa divisão de o que é egrégora X, Y ou Z. O que existe ali é uma divindade que sustenta algumas qualidades, e essas qualidades se manifestam, pelo menos aqui na Terra, às vezes em forma de práticas, fórmulas, religiões até, que na verdade deveria vir, né, o religião, que é o religare, né, deveria vir da yoga, da conexão, que é você fazer essa conexão com a fonte, ou com a própria divindade que rege aí, o que o pessoal entende como cabeça, o coração, enfim, os três tesouros aí do corpo, são regidos por uma divindade. E a partir do momento que a pessoa se identifica com alguma coisa, vai abrindo o caminho. O importante é não fechar a porta, né, que eu costumo falar para todo mundo, não importa. Tem que ser uma identificação com o método, com o professor, com o local, com quem pratica. É um pouco diferente, por isso que eu não gosto muito desse termo de mestre, do pessoal ficar meio que criando uma falsa imagem, né? Aquilo que a gente comentou no live passado, o pessoal cria uma idolatria muito grande, porque a pessoa se torna famosa por causa de algo que ela faz e se destaca. Isso é um instinto meio primitivo, né? Meio instintivo, da pessoa tentar achar alguém que supra uma necessidade dela, em vez de aprender a suprir a própria necessidade. Nos métodos de antigamente, quando você ia se tornar aluno, ou quando você era um professor, e alguém vinha aprender com você, numa tribo ou numa sanga, que o pessoal fala, né, numa comunidade ali de praticantes, a pessoa tinha que despojar a vida dela no teu pé ali e se oferecer, literalmente. Né? Tinha que falar, ó, tô aqui, tô à mercê, se você mandar estacar da montanha, você vai estacar. Porque existia um teste de virtude e identificação com o método. Porque hoje em dia você vai numa escola, você vai achar 30, 40 escolas ensinando a mesma coisa. E você pode passar pelas 30, 40 e de repente não achar nada. Aí tem que identificar se realmente é um comodismo que a pessoa ela quer algo fácil, né, um passe de mágica, ele toma um tapa na cabeça e acha que vai acontecer alguma coisa. Tem uns métodos bem mirabolantes hoje em dia, né, que você percebe aí também, umas coisas bem loucas. E tem realmente os métodos que vão funcionar, mas são exaustivos, principalmente em prática interna, não são métodos que você vai ficar sentado com a bunda na cadeira e as coisas vão acontecer por natureza. Para que as coisas aconteçam de forma natural, primeiro é preciso um certo esforço, um relaxar e soltar, que a gente fala, né? Deixar o corpo fluir naturalmente. Até que você flua naturalmente, o resto é teoria, é tudo achismo. É que nem eu converso com o pessoal, a gente vê, e você também com certeza, muito na internet, é porque eu sou de cis, é porque eu sou pleidiano, é porque eu sou não sei das quantas. É tudo teoria, porque a pessoa nem acessa isso conscientemente, é porque alguém supostamente falou para ela que ela era alguma coisa, e até que você desperte e tome consciência de quem você é, o resto é só teoria. É só achismo e infelizmente acaba criando fanatismo na cabeça de quem está despreparado. É por isso que normalmente a gente não libera informação para quem ainda não está capacitado para absorver sem fazer grandes besteiras, né? Porque besteira é normal, a gente erra e acerta continuamente. Agora a questão de fazer besteira é usar de uma forma leviana conhecimentos que são fechados. É por isso que não se acha em livro, não se acha em nada, é transmissão oral. Assim como na Umbanda, no Taoísmo, no Budismo, na Yoga, tem aquilo que é escrito, que é aberto ao público, tem aquilo que não é aberto ao público, que a pessoa precisa estar preparada até para não se machucar, né? Principalmente para não se machucar e não machucar as pessoas. Então, o caminho espiritual, principalmente para quem está se desenvolvendo, sendo médium ou não, nas linhas orientais que eu conheço e as que eu pratico, a gente fala que todo mundo é médium. Isso é um pouco de contrapartida do que se ensina em alguns métodos ocidentais, de reiki, de algumas religiões. A gente fala que todo mundo tem a capacidade para desenvolver qualquer faculdade que o pessoal entende aí como paranormal ou qualquer coisa no estilo. Desde que você aprenda a prática e se desenvolva. Então, a prática existe para você desenvolver qualquer faculdade que você queira. Visão espiritual, audição espiritual, olfato espiritual, levitar, quebrar pedra, consertar pedra. Isso é você literalmente aprender a lidar com a matéria. Mas não é o propósito final. O propósito final é você despertar a sua consciência e você se unificar com isso que eles chamam de amor, né? Com a própria essência da fonte. Até ali o resto são ilusões. Mesmo que você aprenda a controlar a matéria de alguma forma, para quem se especializa muito nisso, né? De telecinese, telepatia, esse tipo de coisa, às vezes acaba se desenvolvendo aí com esse tipo de faculdade, ou já nasce com essa disposição porque praticam outras vidas. De forma geral, é um caminho que a pessoa tem que se identificar e não ir pelos outros. A pior coisa que a pessoa faz é, aquele lá é médio, eu quero ficar melhor do que aquele médio. Porque ele vem, então eu quero ver, quero ouvir, quero falar, e não sei o que, quero incorporar.
São ilusões. Na verdade, você não tem que querer ser melhor do que você, tem que querer ser melhor do que você mesmo. Isso se ensina em qualquer coisinha mais básica aí no meio espiritualista. A questão é, qual é a identificação? Qual é o propósito disso? É você emancipar a sua consciência, fazer bem para você e para os outros, ou só ficar vendendo curso na internet, fazendo apostila para distribuir em beira de esquina, pregando cartazinho em poste para falar que faz não sei o que com não sei quem. Então depende muito do propósito. Se você tem um propósito saudável, benéfico, você tem uma sustentação da espiritualidade, por mais leigo que você seja. Quando eu era criança, tinha uma senhora que chamava Dona Badia, era curandeira de bairro, década de 80. Ela curava muita criança com reza. Punha a mão na barriga da criança, punha um alho no umbigo lá, fazia uma reza, e as crianças curavam tudo. E para isso ela não teve mestrado de nada, né? Ela simplesmente ia lá, punha a mão e é uma coisa que nasceu. É uma faculdade da própria pessoa que se desenvolveu espontaneamente. Você não precisa de grandes cursos ou de grandes coisas, você precisa de uma boa intenção. Aí o resto da espiritualidade vai sustentando, né? Acho que é mais ou menos isso. A minha avó era bezedeira. Muito legal. Uhum. Já tenho isso na linhagem aí. Tá? Que é como na Umbanda, quando você vai fazer rezas, né? Na Umbanda, quando você vai rezar uma pessoa, no Candomblé também, né? Nas linhas tanto brasileiras como africanas, você tem muita reza. E a reza é uma forma de mantrificar a pessoa, de você despejar uma energia nela através de encantamentos, né, de rezas, para que você ajude na cura dela de alguma enfermidade. Então tem uma egrégora que está sustentando. Você pode fazer o mesmo encantamento, se você não tiver sustentação, não acontece nada. Essa é a diferença da pessoa que realmente faz a coisa acontecer e de quem só vende ilusões. Né? O detalhe, a observação aí que a gente deve colocar é que dentro dessa caminhada aí do desenvolvimento mediúnico, a gente só tem que ter o cuidado para não ficar só no exterior, né? Então, usando o exemplo da Umbanda, que trabalha muito com a incorporação, muitas vezes os próprios médios eles ficam voltados pelo fenômeno, pelo que ocorre no externo, certo? Então, o que eu percebo muitas vezes é que, infelizmente, não é dada a orientação para eles para olhar o interno, sabe? Sim. Então, fica sempre levando para fora, né? Colocando uma informação, né, para o corpo mediúnico, para os médiums, de que é algo que vem de fora, que um caboclo que vem de fora, um preto velho que vem de fora, que vai incorporar para trabalhar, entendeu? Então, isso é uma visão que deve ser mudada, tá? Então, quando tu quer fazer o teu desenvolvimento espiritual, tu tem que olhar para dentro de ti e buscar todas essas energias, essas conexões, né, a espiritualidade dentro de ti. Então, a tua conexão com a tua hierarquia espiritual, ela é interna, né? Tu vai buscar ela dentro de ti. Né? Então, a questão que precisa da de uma certa visão é importante. unificação. Tem algumas casas, e eu entendo isso e respeito até, porque na linha oriental é a mesma coisa, né? Dependendo da casa que você vai frequentar e aprender, tem culturas mais antigas, tem culturas mais novas, tem um pessoal ali que conduz com 70, 80, 90 anos de idade, outros estão começando a conduzir agora com 20, 30 anos de idade, e você vê que existe uma mudança de perfil na forma de conduzir muito grande. Então, eu não sei se o propósito final seria, por exemplo, falar que um local tem que mudar, que uma tradição tenha que mudar, em detrimento de algo que está vindo aí, talvez, mais ou menos evoluído. Porque aquilo que foi feito lá atrás, nas raízes, né, por isso que a gente fala muito de linhagens de raiz, na yoga, no taoísmo, no budismo, na umbanda, no candomblé, tem as linhagens que são mescladas, tem as linhagens de raiz. Tudo que é linhagem de raiz vem de uma outorga muito antiga, e quando você vai mexer com um encantamento, um ponto riscado, uma reza, aquilo tem uma sustentação pelas pessoas que já estão fazendo isso ao longo dos séculos ali, milênios normalmente, né? Linhagens taoístas aí são milenares, da Umbanda também é milenar. Quando a gente pega isso, tem uma força muito grande por trás ali. A questão das manifestações, quando a pessoa vai buscar dentro, pode ser como médium de Umbanda ou de qualquer linhagem, ver até que ponto ela precisa de ajuda e até que ponto que ela está mistificando aquela ajuda que está sendo dada. O problema que eu percebo quando a pessoa começa a desenvolver mediunidade é o fanatismo. É o querer que a entidade incorpore, querer que a entidade faça algo. Na verdade, você tem que trabalhar. Não importa se é como um cambono, se é como médio de incorporação, de psicografia. Se o propósito ali é ajudar as pessoas, não importa o meio que você vai fazer, não importa o propósito. É a sua intenção de ajudar. Porque o fato de você trabalhar numa casa espiritualista de qualquer linhagem que for, existe uma doação de ectoplasma, existe uma movimentação de energia muito grande, independente da função da pessoa.
Pode ser desde a pessoa que abre a porta e distribui fichinha, até o coordenador, ou o pai de santo, o sacerdote. Ali existe uma carga de energia muito grande. Então, a questão da pessoa desenvolver mediunidade, todos, na minha visão, são médiums. A questão é, qual é o seu propósito do desenvolvimento daquela faculdade? Para que você quer isso? Para competir, como as pessoas são ensinadas, né? Nasce querendo competir com as outras, quem é melhor do que quem? Ou você quer se desenvolver isso para realmente trabalhar com a espiritualidade e ter ali uma outorga futura para você começar a desenvolver pessoas? Então, normalmente, o que a gente mais vê são pessoas que acham demais e sabem de menos. E outras que sabem, mas de repente não arredam o pé, né? Tem a visão muito estreita. Então, não é mudar, na verdade, é ver o que tem melhor. Na minha visão, eu posso estar errado, claro, né? Ver o que a gente tem de melhor ali, porque às vezes vai ter médium que vai chegar na casa para se desenvolver, que a pessoa precisa ainda de passar por certas coisas, e essas coisas são essenciais. A própria ilusão, às vezes, é essencial para que ela se desenvolva. E percebo, já tive em casas espiritualistas, que eu estava coordenando grupos na época, isso já faz um bom tempo. Já teve pessoas que foram incorporar lá, se diziam médios, e sentavam na cadeira e começavam a incorporar 30 mil tipos de entidades diferentes ao mesmo tempo. Você vê que a pessoa está mistificando, ela quer provar para as pessoas. Aí tem uns que incorpora, começa a gritar, como se estivesse tendo alguma coisa, e dá para a gente saber, né? Quem já se desenvolveu um pouquinho, você consegue puxar a energia e ver se tem alguma coisa, se não tem ali por trás. A maior parte das vezes são pessoas que estão mistificando, né? Estão fantasiando. Ou até algumas que eu já peguei, infelizmente, né? Que vão nessas casas espiritualistas para provar se a casa é séria ou não, e vão lá e começam a fingir que estão incorporando, ou fingir que estão fazendo alguma coisa ali para testar. Normalmente é o que eu falo para essas pessoas, né? Na frente de todo mundo. Eu falo, olha, a gente respeita todo mundo que incorpora. Não importa se a pessoa está mistificando, não vou tratar a pessoa, você está mentindo, sai fora daqui. Isso não existe. Você vai numa casa de ajuda, você vai tratar a pessoa mal? Não vai. Vai muito da índole. Normalmente as pessoas que tentam provar que algo é melhor do que o outro, normalmente essas pessoas não acabam em lugar nenhum, não têm assistência de ninguém, e no final da vida se estrepam bastante. Né? Porque não tem sustentação. E aí, aproveitando esse gancho aí desse desenvolvimento espiritual, né, outra pergunta que foi colocada para a gente comentar é a respeito da projeção astral, dos sonhos, né, porque isso isso está vinculado, né, dentro desse processo de Sim. desenvolvimento, né, isso de certa forma pode até começar a aumentar a quantidade de vezes que ocorre, né, sonhos, percepções, contatos, né, então, o que tu tem para comentar aí pessoal sobre isso? Projeção astral, sonhos? Sim, tanto projeção astral como sonhos, elas são bem distintos. Eu recomendei uma vez, eu vou recomendar aqui na live novamente, né? Tem um livro excelente, chama A Yoga Tibetana dos Sonhos e dos Sonos, é de um monge tibetano da linhagem Bon, B-O-N, é uma linhagem muito antiga do budismo, é anterior ainda ao que se conhece de budismo, uma linhagem bem legal, linhagem de raiz que a gente fala, né? E quando a gente fala de sonhos, ou de sonos, ou de projeção astral, depende muito do método de prática da pessoa também. Por exemplo, tem muitas linhagens orientais que não se fala muito de projeção astral. Por quê? Porque entende-se que o astral, tanto da Terra como de qualquer outro planeta, a camada astral, tanto, colocar de uma forma leiga aí, os 7 astrais inferiores ou os 7 astrais superiores, ainda assim isso são planos de manifestação muito densos. Mesmo o astral sutil, entende-se que isso ainda é muito afastado da fonte, ou do próprio Ti, do céu, do fogo celestial, do céu celestial, essas coisas. Então, quando você começa a entrar nisso, quando a gente se projeta astralmente, o que já é muito bom, já é um estudo muito interessante para o desenvolvimento da consciência, porque você percebe que a morte não existe, né? Você sai do seu corpo de forma consciente na projeção astral. Você vai ali para trabalhar, para estudar, para fazer uma série de coisas. Mas ainda assim, normalmente, quando as pessoas se projetam astralmente, elas mantêm a mesma aparência física que usam aqui no corpo atual na Terra. São poucas vezes que tem alteração da fisionomia no plano astral, a não ser que seja um astral um pouco mais sutil, ou no caso de um astral muito denso, que acaba corrompendo o ectoplasma do corpo astral e ele acaba ficando todo danificado, né? Mas de forma geral, a projeção astral, quem explica muito e ensina demais sobre isso é o Wagner Borges. Recomendo aí o pessoal acesse o canal dele, né? O PPB, lá no Instituto de Parapsicologia Brasileira, porque ele tem um material muito rico, é um dos caras que eu conheci que tem mais experiência em projeção astral, é um cara realmente ímpar para estudar isso. Mas a projeção astral, ela drena ectoplasma como qualquer outra coisa. A diferença, de novo, é sempre o propósito. Você vai se projetar astralmente para quê?
para falar que está voando por aí, olhando placa de carro, ou para realmente trabalhar e fazer alguma coisa útil, estudar, ou pelo menos se desenvolver? A questão é sem propósito. Projeção, todo mundo, sem exceção, se projeta. A não ser que a pessoa realmente tenha algum empecilho espiritual muito grande, mas de forma geral todas as pessoas se projetam, pelo menos na hora do sono. Então, ela pode ter em algum momento, entre os sonhos, né, entre as visões do mundo dos sonhos, ela pode se projetar astralmente, passar um tempo no astral, porque a figuração do tempo no astral é diferente da figuração do tempo na Terra. Então, que aqui a gente tem lá 24 horas por dia, de repente, uma hora, dependendo da camada astral que você, no plano dimensional que você tiver, pode ter passado um segundo ou um ano. Então isso é muito subjetivo. Tem pessoas que falam, eu fui no plano astral. Parece que faz um ano que eu estou ali e passou uma horinha que eu dormi aqui. Realmente, pode ser. Ou o inverso. O tempo é muito relativo. Né? E tem muito mais a ver com algumas coisas que a gente já comentou aqui anteriormente. Mas no plano astral é mais ou menos assim. A gente tem os planos densos, que eles chamam de umbrais, ou infernos, né, dependendo das traduções, que são planos normalmente de provações, que as pessoas ainda têm um apego, um enraizamento muito grande, ou desejos muito grandes de ter algo aqui na Terra, e acabam levando isso para fora do corpo, e quando se projetam astralmente, em vida ou fora, ou já na morte, né, que a energia continua existindo, né, o corpo astral continua existindo por um determinado tempo, ela acaba indo parar nesses locais, até que ela tire essa camada energética que é muito densa e ela possa, por ressonância, ir para planos mais sutis ou outros locais fora da Terra. Os planos mais sutis, normalmente, são planos que daqui a alguns milhares de anos é o que vai acontecer fisicamente na Terra. O plano astral sutil é uma contraparte da Terra que vai se plasmando aí ao longo dos milênios até fechar um ciclo de Yuga, né? Até fechar o ciclo todo cósmico, a gente tem planos dimensionais e provavelmente aí daqui a alguns milênios o que seria o equivalente a um plano astral sutil já vai ser o plano dimensional que a gente entende como real para a gente. Porque a gente está aqui num plano que eles chamam de 3 ou 4D, dependendo aí das linhagens, né? É um plano tridimensional e com pensamentos. Quando a gente se projeta no astral, a gente ainda tem uma contraparte ectoplasmática, pensamentos, sentimentos. E a partir dali, do mental para cima, já muda um pouco e não existe um parâmetro cerebral humano para ficar tentando explicar coisas que não se explicam. Então, até no plano astral é simples. A questão da camada dos sonhos, quando a gente sonha, é tentar entender se é um sonho que é o que é mais normal hoje em dia, né, que é um sonho de anamnese, que o seu corpo vai te mostrar coisas que estão acontecendo com ele. Para quem estuda medicina chinesa, isso é perfeito. Para você aprender, para quem estuda também Ayurvédica, né? Para quem estuda também a parte oracular, quando a gente interpreta os 5 elementos do corpo e cruza com as informações dos sonhos, você passa a ver muita coisa interessante, que a maior parte é anamnese. Vamos imaginar assim, a pessoa sonhou que ela estava numa floresta pegando fogo. O que pode dizer isso daí? Fogo, fogo, coração, medicina chinesa, vermelho. Floresta, árvore, verde, fígado. E provavelmente a energia do fígado está danificada e o coração está drenando a energia do fígado. Então é muito mais uma interpretação do que está acontecendo no sonho. As cores, os cheiros, os sons, as imagens, as pessoas. Tem que interpretar o cenário como um todo para entender o que o seu corpo está dizendo. Tem outro tipo de sonho que é o sonho. É o sonho das imagens que ficam grudadas ali no campo magnético na órbita da pessoa. A pessoa assistiu filmes, passou uma série de situações ali no dia a dia dela. Aquilo ainda está na camada magnética, está na órbita, na aura dela, de certa forma, né? Ainda não foi depurado dali. Então a mente, que não é um órgão físico do corpo, né? Ela se conecta com o cérebro físico, no centro neural, mas ela passa a repetir aquelas informações que a pessoa viu, ouviu, sentiu, pensou. Ela começa a repetir isso como padrões de sonhos, para que, de uma certa forma, exista uma prévia depuração daquele desejo ou sentimento da pessoa. Se a pessoa está querendo dirigir um Mustang, ou a pessoa está querendo cheirar uma rosa, de repente é uma forma da mente eliminar aquele desejo. Porque o que você sente, cheira, come ou faz no sonho é a mesma coisa que você faz aqui no mundo físico. A diferença é que você lembra disso quando acorda no corpo físico. Do mesmo jeito, se você tiver agora, por exemplo, se você lembrar do que você almoçou hoje, a única coisa que restou disso são os resíduos orgânicos e a sua memória, mais nada. Porque aquilo já não existe nem como momento e nem como nada. É só o que vale está agora. Sonho é a mesma coisa. Se você tiver um orgasmo no sonho, a chance de você ter um orgasmo fisicamente também é muito grande. Se você sentir fome no sonho, se você sonhar que está fazendo xixi, a chance de você querer ir no banheiro é muito grande. Então tem sempre ligado ao corpo físico. E tem os sonhos lúcidos, que é a primeira parte do desenvolvimento já em níveis intermediários e para quem já faz prática.
que você começa a aprender técnicas para você acordar dentro do sonho. Não é tão complexo assim. Quando a gente fala aprender técnica, nossa, meu Deus, não. São coisas bem simples, só demoram para fazer efeito porque tem um tempo para o corpo aprender a lidar com isso. Mas os sonhos lúcidos são legais, porque você pode entrar no mundo dos sonhos, acordar lá dentro de uma forma consciente. Para quem gosta de ficar voando bastante, é uma boa oportunidade para aprender a voar um pouco, para materializar algumas coisas, ou para ir em alguns locais. Já acordei em outros países, já não sabia onde eu estava. Você tem uma série de coisas no mundo dos sonhos que são possíveis. Inclusive, você está no mundo dos sonhos, você pode, de repente, entrar no mundo astral, ou mesclar o mundo dos sonhos com o mundo astral, aí já são coisas... Tem muitos mestres que acabam ensinando a partir do mundo dos sonhos, que é um mundo intermediário, né? Não é nem um plano astral e nem um plano físico. É um plano dimensional um pouco diferente. Então, tem muitas entidades que acabam ensinando as pessoas a partir dos sonhos, porque o corpo está ali mais relaxado, a mente está relaxada, e o ensinamento acaba fluindo um pouco melhor. Mas, assim, normalmente eu recomendo que não se pratique isso de uma forma leiga. Tipo assim, eu vou praticar de qualquer jeito. Não. Procure alguém que realmente tenha alguma vivência, alguma realização. E comece a praticar para não ter risco de se machucar. Que eu já li relatos de pessoas, né, na época que eu estudei isso, mais a fundo, há alguns anos atrás, aliás, há bons anos atrás, né, uns 20 e poucos anos atrás. Inclusive, quando eu comecei a estudar isso daí, foi com o Wagner Borges, na época, em 97, 99, alguma coisa assim. E na época comecei a ter algumas experiências que eu pegava os livros dele, né, não o conhecia pessoalmente, comprava os livros, e na época a internet era uma coisa bem escassa, era discada, então não tinha muita informação. Pegava os livros e saia praticando como desesperado, queria saber como é que era aquela coisa de sair do corpo. E às vezes não dava certo, às vezes dava errado, às vezes dava umas emoções nada agradáveis. Então vai muito da vivência, da experiência. É por isso que é legal ter uma linhagem ou alguma coisa que te ajude a explicar e entender um pouco mais a fundo, para que você não se perca, porque tem pessoas que às vezes saem numa projeção astral e ficam que nem barata tonta. E aí a gente sabe que tem entidades que se ligam por afinidade, por ressonância. Mesmo que a pessoa se ache muito boazinha, se ela tiver ressonância com coisas que não são muito legais, você pode se achar o que você quiser. Agora, o que você é vibratoriamente, não tem como escapar, não. Porque ali é semelhante atrai semelhante, né? Então tem que tomar um certo cuidado. E sempre com a outorga, né? Sempre acompanhado dos guardiões, dos mentores, do anjo da guarda, de alguém que te proteja até que você tenha um pouco mais de competência para se segurar sozinho em locais que você ainda não tem uma consciência humana. Tudo vem do sutil pro denso, mas a gente tem que recordar isso que esqueceu. Então até ali tem que tomar certo cuidado. Tem uma pergunta aí, já engata nesse assunto, né? Como se proteger, né? Como se proteger para não ser atacado, né? Durante o sono? Primeiro, não fazer o que não deve. Então, assim, o não fazer o que não deve, a gente sabe. Se beber muito álcool, vai atrapalhar? Vai. Se usar muita droga sintética, artificial, do jeito que for, vai atrapalhar? Vai. Se você comer uma feijoada antes de dormir, vai atrapalhar? Vai. Então, assim, a questão é, se você não sabe o que fazer, não faz nada, só dorme. É a melhor coisa que tem. Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Não tem que ficar inventando história, porque alguém falou que tem isso e vou sair fazendo. De novo, é estudo, intenção e prática. Ter outorga e ter condução. Se você já se projeta astralmente de uma forma involuntária, que você nem tentou fazer, simplesmente acontece, tem muita gente que é assim, né? Que a pessoa já nasce com isso aberto, ela já tem uma certa proteção, porque ela já nasceu com sua faculdade. A questão é começar a procurar uma linhagem, ou um método, ou uma pessoa que possa instruir e dar as ferramentas necessárias para que ela possa trabalhar. Se ela já tem essa visão espiritual, ela está consciente no astral, tem muita gente que acha que está, não significa que ela está, né? Mas se a pessoa realmente está consciente, ela vai ter um amparador ali que vai começar a ensinar coisas. Ou no mínimo, que nem aconteceu com você, né? De uma forma ou outra te intuir que você busque algum caminho que vai te dar ferramentas para você começar a trabalhar e se desenvolver naquilo que você tem identificação. Então a questão da proteção é a ferramenta daquela linhagem que você pratica que vai te ajudar. Se você tiver mais linhagens e mais ferramentas, você vai escolhendo aquelas que você quer, de acordo com a afinidade que você tem dentro daquela linhagem. Na parte da geometria ali tem muitos símbolos, muitos merkabas, tem uma egrégora toda, tem um ancoramento que sustenta. Você pega numa linhagem de Umbanda, tem todos ali os orixás, os exus, os guardiões. Você pega numa linhagem taoísta também, tem os guardiões. Você pega numa linhagem budista, tem Mahakalas, Dakins, na yoga também. Então, cada linhagem vai ter ali pilares que sustentam. A questão é quando o pessoal começa a formar uma paçoca com o negócio todo e misturar tudo e mais um pouco. Né? Aí eu falo que não é alquimista, é químico. Tem um dos meus professores que falava muito isso, né? A pessoa não é alquimista, não, a pessoa é química. Ela mistura, faz uma salada de fruta, de tudo quanto é técnica,
E no final das contas, nenhuma delas acaba funcionando, porque é como se você tomasse um suplemento alimentar, que você toma um, aí em seguida você já toma o outro e corta o efeito do anterior. Então é igual esses suplementos de vitamina. Tem gente que soca tanta vitamina para dentro do corpo sem entender que uma choca com a outra. Se você não tiver enzima compatível, não adianta você tomar 200 mil vitaminas. Se uma chocar com a outra, o seu corpo não absorve, ele vai eliminar nas fezes e na urina. Prática é a mesma coisa. Você tem pilares que sustentam aquela prática, tem egrégoras e seres que sustentam aquela prática. Independente de acreditar ou não, existe. Então, quando você se conecta conscientemente, você vai tendo um amparo de acordo com a sua prática. Mais ou menos assim. É aquela questão, né, da lei, né? Semelhante atrai semelhante, né? Exato. Antigamente, né, os nossos avós, mais nessa linha, eles nos ensinavam, né? Tem que fazer uma oração antes de dormir, né? Hoje a gente pode Exato. interpretar isso como tu elevar a tua vibração, mudar teu padrão Uhum. mental, os pensamentos, os sentimentos, né? Sim. Naquele momento, né? Naquele momento antes de dormir. Né? Então esse é o básico. Eu não tenho ferramenta nenhuma, eu não tenho curso nenhum, eu estou iniciando agora, o que que eu faço? Tenta ficar numa vibração melhor, né? Então pode usar até uma Sim. oração, né? Mas nesse sentido, de elevar o pensamento, né? Elevar os teus sentimentos naquele momento, né? Para que a tua energia, né, não fique muito densa, né? Para não ter experiências não muito legais, digamos assim, né? Então Sim, se a pessoa parar de buscar Deus no céu e começar a buscar dentro do próprio corpo, facilita é, muito o processo. Porque a energia ela não está dentro ou fora, ela está em tudo e todas as coisas. Então, o lugar mais perto que a gente tem para se conectar e buscar a resposta é dentro da gente. É mergulhar para dentro e buscar. Lógico que é amparo e pessoas que te deem subsídio para que você se desenvolva mais rápido, que é o propósito de um sacerdote, de um guru, de um mestre, ele encurtar o seu caminho, porque ele já passou por dificuldades, né? Já tem uma outorga, um caminho ali que conectou os fiozinhos dele de volta no lugar, vamos dizer assim, né? Rosqueou os parafusos, ou desrosqueou, né? Em alguns casos ali. Aí fica mais fácil, porque a pessoa já passou por um monte de dificuldade, que se você for caminhar sozinho, você pode se desenvolver, sim, mas pode levar mais tempo. Ou de repente você já nasceu pronto, que aí você já vai despertar desde criança certas faculdades ali, que entra muito numa pergunta que o pessoal fez aí também, né, já dando um gancho. Esse negócio de criança índio, cristal, violeta, maxim. A maior parte dessas crianças que o pessoal fica vendendo aí por aí que são super espiritualizadas não são. Na verdade, elas são agressivas, são mal educadas, hiperativas. Isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com a parte psicológica. Não tem nada a ver com criança ser muito desenvolvida, não. Normalmente, pessoa que já tem, que já vem com algum propósito um pouco diferente, todo mundo tem o seu propósito, não existe um melhor ou pior, né? É o propósito da pessoa. De repente, é cuidar de cachorro, fazer pão, não tem melhor ou pior. Cada um tem a sua aí, afinidade que vem aqui para poder passar por uma experiência. Mas normalmente se a criança já nascer com alguma faculdade parapsicológica ou paranormal, ela já vai manifestar isso logo cedo, vai começar a se conectar com coisas ali e te mostrar certas coisas que você saberia que uma criança não teria respaldo, não teria competência para falar, ainda mais em idade pequena, ali, até uns 7, 8 anos de idade. Então tem muita coisa no meio desse mundo espiritual que é verdade, tem muita coisa que é fantasia. É alguém que inventou alguma coisa em algum momento, jogou na internet ali, e o resto vai atrás, né? Porque é confortável você culpar as falhas de conduta, né? As falhas de alimentação, as falhas de postura, e culpar e jogar isso na espiritualidade. Ah, não, já nasceu pronto. Então tá, deixa lá que ela vai se desenvolver sozinha. Vai. A chance de errar vai aumentando exponencialmente. aí tem outra pergunta, ó, que eu acho que tem a ver com esse processo aí, ó. Projeções para dimensões mais elevadas, né? Como fazer isso? Qual o É caminho? bem simples. Se a pessoa não consegue nem se projetar no astral, não vai querer se projetar em dimensão nenhuma. Então começa do lugar que você está. Começa projetando a sua consciência perto do seu corpo. Depois você se desenvolvendo, que você vai querer cheirar em um lugar se você não consegue nem conduzir o corpo direito aqui. É o que eu ia comentar, eu acabei esquecendo. Teve uma menina que treinou, eu não lembro onde eu li isso daí, ou quem me falou, isso daí faz muitos anos. Ela começou a treinar muito projeção e muito para faculdades e escolas etéricas. E ela começou a fazer muito isso. Ela tinha sido avisada para não forçar tanto, porque isso drena muito ectoplasma. Se você está dentro do corpo, você tem que usar o corpo físico. Não adianta você ignorar a matéria e querer ficar em um lugar que você não está. Se você está aqui, você tem um propósito aqui. E ela morreu de ataque cardíaco. Ela se projetou e forçou tanto o corpo dela que ela morreu mesmo. Morreu, deu um infarto e morreu. Porque forçou mais, ela tinha sido avisada. E acaba pagando pato. Por mais que a intenção seja boa, se você está no mundo físico, se você está na matéria, cumpre o seu propósito na matéria, cumpre o seu dharma aqui na Terra. Então não adianta, o que é mais elevado? Essa é a pergunta, o que é mais elevado?
A gente está falando de uma conexão direto com a fonte, que é uma coisa que não se explica. A gente está falando de uma conexão com um plano de 7D, de 30D, de 100D, com outro sistema solar, com outro universo. Então depende do que a pessoa entende como mais elevado. E de novo, cai no mesmo erro, cai no mesmo conceito. Né? Qual é a intenção disso? O que a pessoa entende como mais elevado? Se a pessoa não respeita um cachorro, um gato ou um ser humano que está do lado, quem disse que ela vai para um planeta mais elevado, vai respeitar os seres que estão ali, vão ter uma conduta e um padrão mental completamente diferente. Então, se você está num corpo humano que tem um centro endócrino, que tem emoções, que tem sentimentos, use isso para se aperfeiçoar. A partir do momento que você começar a tratar as pessoas bem, não é ser o falso santo, né? Você fala uma coisa e faz outra, ou faz uma coisa e pensa outra. É agir no pensar com as pessoas da mesma forma que você agiria com você. Agora, se você tem raiva de você mesmo, então começa a depurar. É por isso que tudo em prática interna começa por depuração. Começa a pessoa se entendendo. Começa a pessoa acessando as memórias regressas dela, aquilo que ela tem para poder limpar, para que ela comece a se respeitar. Então, tem muita gente que se conforma. Isso não significa respeito, significa conformismo. As pessoas que se acomodam no lugar ali, falar, beleza, eu preciso de mudar meu corpo. Ah, não, dá muito trabalho, deixa ele assim mesmo. Isso é relapso. Se você sabe que aquilo está te fazendo mal, mude. E é a mesma coisa mentalmente, é a mesma coisa no trabalho, é a mesma coisa na espiritualidade. Se aquilo não está te fazendo bem, está te arrastando para baixo, por que vai ficar assistindo? Vai enfiar cada vez mais o espinho para dentro. E não significa abandonar o mundo, significa aprender a lidar com o mundo. Yogananda falava muito isso, né? Esteja no mundo sem se identificar com o mundo, algo assim. Porque é a verdade, isso daqui é uma ilusão? É. Mas você está no meio da ilusão. E até que isso deixe de ser uma teoria e se torne uma prática, respeite a ilusão que você vive. Porque senão a natureza te come. Ou quem está do teu lado te passa por cima. Então é uma questão de respeito mútuo, né? A gente tá experienciando dentro de um regime onde tem uma lei que é de causa e efeito, né? Ação-reação, né? Causa e consequência. Então, você tem que fazer as opções, né? As escolhas, a causa hoje, para que a consequência seja posterior, o teu contato, né? Com a tua hierarquia, ou o teu contato com dimensões mais elevadas. E é justamente o que o Terry está falando agora. Tem que fazer, né, no aqui e agora, né, no hoje, né, esse equilíbrio, essa harmonização, e naturalmente isso vai ocorrendo posteriormente. Né? Então, sim, sim. não adianta querer buscar algo que tu não é, digamos assim, né? Não está sendo. A gente pode ser tudo e todas as coisas. O universo não restringe aquilo. Se você quiser ser muito um beija-flor na próxima vida, por algum motivo que você gosta muito de beija-flor, você pode vir habitar um corpo de um beija-flor. Ah, mas você se identifica muito com, sei lá, os sirianos lá, ou os gatões lá, beleza, você vai encarnar como siriano. Ah, você gosta muito de seres que parecem cristal, beleza, você vai lá para o planeta que os seres são feitos de cristal, de material. Mas é muito da identificação e da necessidade da alma da pessoa. Plano evolutivo, da maneira como se conta, é só quando a gente pensa em Terra, que é o ciclo aí da pessoa, da consciência, né, porque não é a pessoa ainda. Ela, de repente, está usando um corpo de uma pedra, depois de uma planta, depois de um animal, depois de um ser humano, depois do que eles entendem como anjos. Na verdade, isso seria uma escalada que algumas pessoas optam por fazer, ou a consciência opta por fazer, para vivenciar diversos parâmetros do universo manifesto, né, da experiência manifesta. Mas ainda assim, é uma forma densa, é uma forma de identificação. A questão da Terra é que a gente vem com filtro, né? Planetas em quarentena, planetas tem barreira de frequência, a da Terra já está aí no final do ciclo, mas as pessoas quando encarnam ou passam a usar um corpo, elas levam um tempo, se não houver nenhuma prática que ligue os fiozinhos, né? Se não houver nenhuma prática para conectar de novo, ela fica um tempo ali inconsciente durante algumas vidas, então fica no ciclo do samsara, do vai e vem, encarna e desencarna até cumprir ali o ciclo evolutivo tradicional que o pessoal acontece. Só que quando você entra para algumas traduções, você aprende práticas internas de qualquer linhagem, tá? De novo, talvez um banda candomblé, um yoga, não importa o que, importa a identificação. Quando você aprende alguns métodos, você encurta esse caminho. Então, o processo faz o quê? O universo vai levar, sei lá, quantos bilhões de anos para gerar o teu ciclo, mas eu quero sair desse ciclo. Eu não quero continuar no ciclo de sofrimento. Eu quero continuar existindo, de certa forma, né, como consciência. Não é, a partir de determinado plano, não é mais um indivíduo, né, uma rede de consciência. Você faz parte dessa rede. A gente costuma comentar muito aquele koan budista, né, que é a gota de chuva que tem medo de cair no rio e o rio que tem medo de cair no oceano. Mas quando a chuva cai no rio, ela se torna o rio, quando ela cai no oceano, ela se torna o oceano.
ela não deixa de ser o que ela se torna um pouco mais do que ela já é, do que ela era. Só que o ser humano às vezes tem isso, né? Quer se iluminar e quer levar a sua própria personalidade para um lugar que ela não sabe nem se existe. E é uma coisa meio louca. Se você parar para pensar, a pessoa quer ir para um planeta ou para uma dimensão que ela não tem a mínima consciência que existe. Ela quer levar a mesma consciência que ela tem aqui na Terra, quer dizer, com raiva, com ódio, com medo, com rancor, com angústia, com ansiedade, para um local que não existe uma compatibilidade com esse tipo de emoção ou sentimento. Então, até que você aprenda a depurar isso do seu corpo, não significa não sentir. Porque a gente, enquanto estiver usando o corpo humano, você sente. Você sente dor, você sente raiva, você sente alegria, felicidade. Só que se você se identifica com qualquer uma dessas coisas por muito tempo, ela toma forma. Que é aí o padrão de onda cerebral, né? Ela cria um padrão de onda ali, e isso daí gera uma forma. Que é o que os sacerdotes de antigamente, inclusive na época do Egito, faziam para amaldiçoar ou para abençoar. Eles ficavam lá plasmando energia, até dar uma forma ectoplasmática para aquilo, para defender ou para fazer alguma coisa usando essa energia. Então a questão é essa, quer encarnar aonde e para quê? Não tá bom aqui na Terra por causa sua, por causa dos outros, ou porque o negócio tá todo, desculpa o termo, mas todo cagado mesmo. Tá, por um N motivos. Mas não vai se tornar melhor ou pior porque a pessoa quer fugir daqui. Porque enquanto ela estiver usando o corpo, ela tiver cumprido o dharma dela, não tem como escapar. Você pode ficar puto o que quiser. Ah, mas eu fico puto, eu não aceito isso. O universo tá cagando. Tá nem um pouquinho preocupado que se a pessoa tá putinha ou não tá putinha. Te deu as ferramentas para trabalhar. Se você trabalhar, tem resultado. Se você não trabalhar, não tem resultado. É bem simples assim. E é um esforço, volto a repetir, é um esforço para que você não faça mais esforço. Então você se esforça até o ponto que você não precisa mais se esforçar. Porque você passa a agir pela não ação que eles falam, né? Que é o agir naturalmente, que eu comento muito. Quando você passa a agir naturalmente ali, tem mais essa questão. Você pode até xingar alguém, mandar para casa do chapéu. Não significa que você vai estar sentindo alguma coisa. Significa que você está manifestando só alguma coisa ali. Não significa que você está realmente desejando aquilo. Que é diferente, né? É uma bala de festim. Você estava ali no momento puto e soltou uma ali. E com o tempo isso vai acabando também. Você vai falando, puta, não quero nem desperdiçar ti para isso. Não quero nem perder muita energia. Porque a gente fala que a gente perde muita energia para os buracos do corpo, né? Nariz, ouvido, olho, boca, ânus, vagina, pênis. A gente perde energia por todos os buracos do corpo. Principalmente falando. Que a gente fala muito mais do que deve, às vezes. E isso drena ti. Então, a gente está drenando a energia do corpo. O fato de a gente estar aqui fazendo uma live, a gente está gastando energia para que isso aconteça. Física e espiritual, porque tem todo um trabalho por trás também que tem que ter um amparo para que isso aconteça. Então, a questão é, você tem energia suficiente, você se depurou o suficiente para estar em algum lugar diferente do que você acha que não está? Porque a sua energia pode se deslocar tranquilamente. Você pode dormir e falar, beleza, quero ir para um plano XYZ. Beleza, vai lá passear e fazer o quê? Normalmente, quando a gente sai do corpo, né, amigo, é para trabalhar. Não é para ficar brincando em navezinha, para ir em planeta paradisíaco, não. Normalmente para trabalhar. A gente está aqui e tem que ter um propósito. Lógico que às vezes é necessário a gente ir para algum lugar para um descanso. Tipo, você vai para o meio do mato aqui na Terra para dar uma descansada, vai para uma praia, para uma cachoeira, para revigorar. Então a gente vai também para planos sutis para revigorar, e a gente vai para planos densos para trabalhar, para ajudar, tem que ser útil. Eu acho que de todas as coisas do ser humano, principalmente atualmente, o senso de utilidade é o que está mais se perdendo. As pessoas querem fazer de tudo ao mesmo tempo, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, sem nenhuma intenção pura, que a gente fala muito, né? Não existe uma intenção pura, não existe uma vontade de querer realmente se mudar para que o mundo mude. Então são coisas que a gente está repetindo, coisas que já foram ensinadas aí há centenas de milhares de anos atrás. Mas que ainda hoje em dia a gente pega ensinamentos básicos, do básico, do básico, e as pessoas às vezes, e a gente mesmo às vezes cai no próprio erro, né? De falar coisas que não faz, ou de pensar coisas que realmente não são muito produtivas. É por isso que eu falo muito aquela frase do Buda, né? Não vou falar a frase inteira não, mas quando um pensamento inútil ou ruim se manifesta, substitui por um pensamento hábil e benéfico. Então tem todo um ensinamento por trás disso. Se a gente consegue pelo menos passar, o Krishnamurti também, né? Fala muito de investigar a si mesmo. A partir do momento que você passa a prestar atenção na sua própria mente, a hora que o pensamento acontece, você passar a observar um pouquinho mais ele, você vai ver que a gente desperdiça muita energia com coisas que são improdutivas. Principalmente com fofoquinha, com programas chulos, né, tolos demais, que só tem briga e discussão. Se existissem programas de TV, acho que a gente falou isso na live passada também. Se existissem programas de TV que dão aula de yoga, que falam de alquimia, que falam de taoísmo, de budismo, de umbanda, e começassem a ensinar isso na TV de uma forma séria, duvido que o mundo estaria do jeito que estivesse. Porque as pessoas, a partir do momento que você se melhora, você quer melhorar quem está do lado.
Você vai se sentir tão bem e vai descobrir, pô, pra que eu estava perdendo tempo brigando e discutindo por coisas que realmente não fazem sentido? É muito da intenção da pessoa, né? É. E dentro desse pensamento aí da depuração, que tu vem trazendo bastante essa informação, né? O pessoal questionou depressão e ansiedade. Como trabalhar isso? Sim. Hoje em dia, a gente está numa era de metal, né? Pela medicina chinesa, a gente está no ciclo de metal. Porque todo meio que a gente está hoje é eletrônico. Se a gente pegar um Wi-Fi, computadores, celulares, satélites, todo meio que a gente está hoje é uma era de metal. A gente está vivenciando uma era de metal. Metal está ligado a pulmão e intestino grosso, pela medicina chinesa. Cor branca, pulmão e intestino grosso. Pulmão, órgão, intestino grosso, víscera. Quando a gente fala de pulmão, é onde está armazenada tristeza, depressão, toda essa coisa ali está ligada. Normalmente, pessoas que têm problema intestinal são pessoas que casam muito com esse senso de depressão, de irritabilidade e de, principalmente, senso de utilidade. São muitas pessoas que não gostam de fazer o que fazem, fazem por obrigação, mas também não tentam mudar, se sentem inúteis naquele processo e acabam entrando nessa questão da depressão. A depressão, de forma geral, eu não sou médico nem nutricionista, nada, né? Estou falando aqui pelo meio natureba, né? Pela parte que me compete dentro da medicina chinesa, dentro da medicina natural. Quando a gente fala de depressão, normalmente tem a ver com senso de utilidade e propósito de vida. As pessoas hoje em dia, como nascem num senso de competição muito alto, uma pessoa que faz faculdade hoje, na nossa época, né, de criança, faculdade era uma coisa desejada, não era uma coisa que todo mundo poderia fazer, porque tem um custo. Então, e infelizmente, né, a maior parte das pessoas que fazem faculdade pública são pessoas que têm uma família com uma condição financeira muito melhor do que a maioria. Então, é uma coisa meio estranha, né? Lá no início. Então, aqui no Brasil é uma coisa meio esquisita nesse sentido. Pessoas que fazem pública, às vezes têm muito mais recursos financeiros do que quem faz particular, porque você tem que trabalhar o dia inteiro e pagar à noite, porque você não tem tempo de fazer 200 milhões de cursos para passar no vestibular. Então, é um pouco complicado. Mas, de forma geral, Então, eu também fiz a mesma coisa. Eu comecei a trabalhar com 14, mas 14, 15, e estou até hoje no mercado fazendo as mesmas coisas. E tentando, ao mesmo tempo, fazer essa parte espiritual. Mas quando a pessoa tem o tempo para se dedicar um pouquinho mais a isso, a coisa vai fluindo naturalmente. Não vai ter tanta dificuldade assim, não. Então tá. Vamos ver, tem umas perguntas aqui já. Eu consegui responder mais ou menos ou quer complemento? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. Eu vou botar as perguntas, que a gente já está com 1 hora já lá. Sim, sim. Aquela tranquilo. última Não, a gente não vai ficar 3 horas, não. a gente se perdeu no tempo, né? Sim, sim. Chegamos 3 horas. Não, hoje vamos fazer uma coisa mais compacta. Mais uma meia horinha a gente encerra. Eu já vou largar as perguntas, senão... Tranquilo. Quando a pessoa tem mediunidade e quer buscar estudo, ferramentas, né? A religião pode ser um caminho para educar? Então, é aquilo que a gente já conversou no começo da live, né? Depende da identificação da pessoa. A religião, se você interpretar ela como a palavra original, que é o religar, que é o conectar, você pode ir numa yoga, você pode ir no budismo, taoísmo, na umbanda. A questão é quem está conduzindo o processo, quem está ali te orientando, e se você tem identificação com o método. A questão é sempre o método. Por exemplo, eu passei por 200 mil vertentes diferentes, 200 mil meios diferentes, 200 no sentido figurado, né? Mas passei por muitos caminhos diferentes, fui iniciado numa porrada de linhagens diferentes, voltando a dizer, né? Quem é iniciado não se torna melhor do que ninguém, são só conhecimentos que não são abertos ao público, né? Um pouquinho mais fechado, mas não é melhor do que ninguém. Mas a hora que a pessoa acha o caminho dela, ela fala, puta, eu tô em casa. Aí acaba fluindo. Mas ela tem que se achar primeiro, né? Olha o nosso amigo João aí. Né? O John. Quando o indivíduo não se identifica com nada, qual é a necessidade de um propósito? É que não aparece toda a pergunta aqui. Não, já vi aqui, já apareceu aqui para mim. Tá falando aqui, qual é a necessidade de um propósito na existência? Quebra tudo. Então, quebrar tudo pode funcionar, mas isso daí vai acontecer e o universo vai se dissolver em algum momento. A questão de propósito é o que a gente tem que ter até o momento que a gente libera a consciência. O propósito, ele é alicerçado por um objetivo. Qual é o teu objetivo? Se você tem um filho, se você tem uma pessoa que mora com você, que depende de você, você pode criar a ilusão de que sustentar o seu filho e ajudar ele a ser melhor e a sobreviver nesse mundo é uma coisa muito boa.
Ou você pode falar assim, beleza, eu vou fazer o melhor possível enquanto homem ou mulher, vou constituir uma família e vou me dedicar também à espiritualidade em algum momento. Então, é tudo uma questão de condução. O propósito ele só existe até o momento que a consciência se liberta. A partir do momento que ela se liberar, e isso não vem com achismo, não vem com teoria, vem com prática mesmo, né? Como alguns mestres dizem, né? Você espirra ou estrala o dedo e você se ilumina. Não tem um tempo para isso. Existem ferramentas para poder limpar os seus canais, para que mais energia entre, você tenha espaço para que a sua consciência se liberte. Então, o propósito, que é o Dharma é o propósito da alma da pessoa. Então, vamos imaginar que a pessoa tenha encarnado aqui na Terra com um propósito médico, de ajudar as pessoas a se curarem na medicina. Se ela se desvia desse caminho, vai acontecer uma série de dificuldades na vida dela. Não importa se ela quer ou não quer realizar aquilo lá, é o Dharma que ela mesma se propôs. E aqui na Terra vai existir algumas condições para que ela cumpra isso com mais ou menos dificuldade, de acordo com o ambiente, ou com as coisas que ela fizer, né? Com a própria ação e reação do que ela estiver executando nessa vida atual. Que é o que eu sempre digo, a maior parte das coisas não tem a ver com karma de vida passada. Tem a ver com besteira que a gente faz aqui nessa vida. Se você vai para uma faculdade e no estudo só sabe beber e ficar no boteco, é natural que você não consiga se dedicar ao ponto de se tornar um bom médico. Então isso acaba desviando, e se seu Dharma não mudar, ou a própria espiritualidade não te conduzir, você pode se prejudicar. Mas se você já achou o seu propósito, o seu Dharma, parece que você não trabalha mais. É difícil hoje em dia? Porque a gente tem que sobreviver, e é pouca gente, dá pra contar nos dedos, como amigos mesmo, que trabalham com o que gosta e sobrevivem do que gosta. Então a gente tem que tentar equilibrar ali, né? Trabalhar mesmo com uma coisa que não seja a vocação, o Dharma, mas naquele tempo que sobra, se for meia hora, 20 minutos, uma hora, 2 horas por dia, pega esse tempinho para se dedicar à tua parte interna, à tua parte espiritual e ao teu propósito de alma. A hora que você entender esse propósito, você não vai perguntar se existe um propósito. Você simplesmente vai estar ali, tranquilo e calmo. E você vai estar fazendo, executando aquilo. Mesmo que for num tempo menor do seu dia, ainda assim isso vai te nutrir de uma forma tão grande que o resto do dia se torna mais leve. É que nem a gente fala, em qualquer arte interna, externa, ou de qualquer coisa que você pratique, que te deixe mais leve, que te deixe mais saudável, com a mente mais tranquila, que você passe a ajudar um pouco melhor você e as pessoas que estão em volta, então existe um propósito ali. Você está mudando literalmente a vibração do próprio mundo, do próprio universo. Que a gente precisa de lembrar sempre. Não existe desconexão. Corpo físico, corpo astral, corpo mental, corpo morontial, a própria fonte, não existe desconexão entre isso. A própria grade cristalina do universo, a malha magnética, os entrelaçamentos quânticos, essa coisa toda, prova para a gente, até cientificamente, que não existe uma partícula que não está conectada à outra. Não existe o espaço vazio no universo é muito maior do que o espaço manifesto. E esse vazio não existe, na verdade. Né? Se a gente pode falar de vazio, existem coisas além disso que não são mensuráveis. Mas tudo pode ser realizado. Só a pessoa ir soltando um pouco mais e achando o meio que ela se identifique. O Buda se iluminou sem fazer nada. Depois de ele passar na mão de um monte de gente, ele deitou debaixo da árvore e se iluminou. Então, mas antes disso ele fez um monte de coisa. Cristo a mesma coisa. Passou algumas décadas ali aprendendo, percorrendo uma série de países locais, apesar disso daí ainda ser muito obscuro, né? Mas em algumas linhagens eles comentam muito sobre isso. Mas ele aprendeu uma série de coisas até sentar ali e realmente ir para dentro. E se a gente pegar o exemplo de todos os grandes mestres, todos eles em algum momento foram para dentro, até ir para fora e começar a ajudar o mundo. Né? Porque a gente tem que ter essa introspecção, a gente tem que voltar para dentro para se entender. Isso não tem a ver com um método. Você vai aprender o método para te ajudar a economizar tempo, a otimizar tempo, para que você se desprenda. Porque só na base do achismo, você vai ficar só na base do achismo e vai morrer achando. É legal a gente ter alguém que realizou a experiência. Na Índia, eles falam muito que é o propósito do guru, né? Para quem segue linhagens assim. O guru é alguém que se realizou, se iluminou. Ele vai lá e vai ensinar uma pessoa como ele fez aquilo, e se a pessoa se identificar, ela vai também passar por aquela experiência. Ele vai economizar o seu caminho, ele vai te transferir uma experiência que não é só física, é uma experiência de transmissão mental. Quem já viu aquele filme, né, do Dogen Zenzi, que é a história dele, da vida dele, que foi um sacerdote budista, é uma história muito bonita, ele passou por vários mestres, e até que ele achou o caminho dele, ele teve uma transmissão mental. Então ele ficou frente a frente com o mestre transmitiu o Dharma para ele, como se você passasse a bandeira, né? Então você transmite toda a informação a nível mental. Mais ou menos isso. E a questão da alimentação, Té, carne vermelha, né? O que influencia Sim. na energia, né? Ser vegano, vegetariano, como é que é a tua visão com relação a isso, né? A tua Uhum. experiência?
Assim, eu nasci onívoro, então eu fui criado numa família de comia muita carne até o meu final da adolescência ali. E eu nunca vi a alimentação mudar a pessoa. É a pessoa que acaba mudando a alimentação dela conforme ela vai caminhando ali nesse mundo da parte espiritualista ou da parte natureba da coisa toda. Mas assim, carne vermelha faz bem e faz mal, depende do que a pessoa e do propósito. Fiquei 15 anos mais ou menos sem comer carne, como vegano, como vegetariano, pratiquei crudivorismo durante 2 anos, crudivorismo e frugivorismo, pratiquei alimentação prânica durante um tempo. Então foram mais ou menos 15 anos que eu fiz muita experiência alimentar para eu poder ver o que funcionava e não funcionava para mim. Não quer dizer que não funciona para outras pessoas. Conheci pessoas que se alimentam de prana, então já estão aí algumas décadas sem alimentar, então isso existe. Dentro das linhagens orientais a gente chama isso de bigo ou bigu, entende? Eu conheci como bigo, né, pronúncia, que é você passar a puxar energia, você não precisa se alimentar fisicamente. Então isso tudo existe. A questão, de novo, é sempre propósito. Hoje em dia eu não sou mais vegetariano, eu voltei a comer carne recentemente, faz uns 2 anos mais ou menos, esparçadamente. Os anos que eu fiquei sem foram muito bons para depuração, muito bons. Principalmente porque na época eu pratiquei alguns tipos de jejum. Alguns eram muito bons, outros fizeram muito mal para mim, machucaram o corpo. Então, é muito método, é muita pessoa para orientar e muita questão de propósito. Você não vai fazer um jejum, não vai mudar a alimentação, você quer emagrecer e está usando a espiritualidade como desculpa. Isso não vai rolar. Porque a espiritualidade quer um propósito para que ela atue de uma forma mais direta. Não significa que eles não estão com a gente, estão com a gente o tempo todo. Ninguém está sozinho. A questão é o seu propósito. Você usar de um artifício para poder cumprir outro não funciona. Então, você quer emagrecer? Fecha a boca. É a primeira coisa que não tem que fazer. Agora, se você quer caminhar no mundo espiritual e entender, por exemplo, você vai trabalhar dentro de uma linhagem budista ou taoísta. No budismo, a maior parte das linhagens budistas não comem carne, são todos vegetarianos. E tem uma série de restrições, por exemplo, alho e cebola, a maior parte das tradições não consome, bebida alcoólica praticamente proibida. E isso depende muito da linhagem, como tem muitas ramificações, por exemplo, em algumas linhagens tibetanas, que é de montanha, não tem como eles não comerem carne, senão eles morrem. Não tem fruta, verdura, legume em abundância lá. Mas acabam tomando chá com manteiga e comendo carne, gordura de... Eu esqueci o nome do... É tipo uma alveira que tem lá. Esqueci o nome do bichinho lá. Mas aí depende muito da filosofia. Que carne densifica a energia é um fato. Isso é fato, tá? Principalmente a carne de porco. O porco é uma mutação genética. Para quem já leu Fisiologia da Alma, do Ramatiz, lá sabe disso também. Recomendo muito esse livro. É só começar a entender, aliás, todos os livros do Ramatiz. Não tem um que não seja bom. E a questão da carne é que ela tem uma energia muito densa, uma energia de sangue. Então você tirou a vida de um ser senciente e está colocando ela dentro do seu corpo. Vai densificar a energia? Vai. Você pode depurar ela depois e gastar um pouco de energia ali para fazer efeito. A questão hoje da alimentação tem muito mais a ver com as vitaminas, minerais, essas coisas, do que propriamente o alimento. Se a gente pegar a própria galinha hoje em dia, essas galinhas de granja, bens a Deus, são subprodutos de alimentos, não são nem considerados animais mais, porque são criadas para sofrer, basicamente. Então, se você pega, por exemplo, uma carne no sul, uma carne de fazenda dessa daí, que é a vaca criada solta no pasto, é uma outra qualidade, muito mais saudável para o corpo do que uma vaca, de repente, fica confinada, tomando uma série de antibióticos e comendo ração que não é feita para ela. Né? Essa ração que normalmente os animais comem, o estômago da vaca foi feito para digerir planta. Ela tem um estômago que rumina. Aí você dá ração, aquilo fermenta e gera gases. Então, a própria alimentação que vai para a carne, aquilo que dão de alimento para os animais, já é uma coisa bem pervertida. E a outra questão, eu estou explicando, tá? De novo, eu não sou vegetariano, então estou explicando como é. Não estou falando que alguém tenha que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não. Até porque eu também voltei a comer carne esparçadamente, né? Mas se você pegar, eu lembro até hoje, muitos anos atrás, quando eu estava como vegano, eu fui subir para a região de Minas, aqui no Brasil, e eu passei, não sabia que naquela serra em específico, tinha um matadouro no caminho de uma empresa grande aqui. E a hora que eu estava a uns 5 km de distância, mais ou menos, comecei a passar mal dentro do carro. Falei, cara, eu não estava dirigindo, subindo serra, comecei a me sentir mal, começou a dar náusea mesmo no corpo, como se quisesse vomitar. Eu falei, mas que caramba, tá tudo normal. A hora que chegou perto, assim, comecei a sentir o cheiro de longe, o cheiro físico já, né, não só o cheiro energético. E a hora que você olha o cenário, é uma coisa abismal, né? Porque tem muitos espíritos famintos, obsessores e seres que ainda se alimentam muito de ectoplasma, do medo, da dor. A gente sabe que, infelizmente, muitos matadores ali são bem rudimentares.
E mesmo aqueles que são mais chiques, ainda assim existe sofrimento ali dentro, que não é pouco. Então, quando o animal morre, tem muitos espíritos que ainda se alimentam de uma forma densa do ectoplasma mais grosseiro do sangue, e eles vão lá, faz o banquete. Né? E todo mundo que come, de certa forma, tem ali um pezinho na lama também, estou incluso nisso. Só que, por exemplo, eu voltei a comer por quê? Eu respeito muito o meu corpo, pelo menos tento respeitar ele hoje em dia, porque já desrespeitei bastante no passado. Como eu sei que desrespeitar não é uma coisa muito funcional, então hoje eu vou tentando aí respeitar um pouco melhor. Mas quando a gente para de comer carne, a depuração é muito forte, realmente para você trabalhar em níveis mais sutis fica muito mais fácil. Conforme você vai indo mais para as frutas, para coisas mais sutis, você fica mais sutil. Só que é o que eu falo, chega um ponto, depois de mais ou menos 8 anos que eu era vegetariano, comecei a sentir falta de algumas vitaminas no corpo. Porque para alguém que trabalha no escritório, que fica numa rotina, que tem que viajar trabalhando, fazer um monte de coisa, é difícil ficar debaixo de um ar-condicionado e conseguir sustentar com fruta, verdura e legume o dia inteiro. Você tem que comer uma quantidade um pouco maior, até por tempo hábil. Os 8 primeiros anos eu não conseguia fazer, por restrições mesmo de tempo, de empresa, e tive que suplementar. Então, B12, comprei uma B12 que era uma B12 vegetariana de uma empresa, suplementava, porque minha B12 caiu muito na época. Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado quando muda a alimentação, porque o corpo passa anos acostumando com uma coisa, e no meu caso eu parei do dia para a noite, né? Eu comia normal carne, e um dia eu fui num retiro lá de yoga e aprendi algumas coisas, e tive sonhos muito interessantes, tive uma experiência muito forte. No dia seguinte eu não conseguia comer carne, não foi uma coisa assim que eu planejei. Simplesmente do dia para a noite eu não conseguia mais. Assim como fumar cigarro, fumei cigarro durante 4 anos, né, de faculdade. Do dia para a noite também, eu não quero mais, e não põe mais na boca. Então quando você se propõe a fazer algo, só que depois de 8 anos eu tive que suplementar, e depois de mais ou menos quase 15 anos, voltei a comer esparçadamente, por respeito ao meu corpo, porque ele precisou dessa energia. Não era mais por questão de vitamina, mineral, só de uma energia um pouco mais densa para me fazer algumas práticas e algumas coisas, para mim, são relevantes. Não quer dizer que isso seja melhor. A minha intenção é de novo parar futuramente ali, e não precisar de alimentar. Mas quando a gente fala de sofrimento, tudo sofre. Então, o pessoal que vende essa informação que só o animal sofre, está bem equivocado. Os animais sofrem, são seres sencientes, as plantas sofrem, apesar de a ciência ainda não ter total comprovação disso, mas já tem aí algumas matérias científicas que falam que as plantas têm uma coletividade, elas sentem também. As pedras sofrem. O fato da gente respirar gera sofrimento, porque a gente está inspirando e expirando bactérias e matando milhões de bilhões de bactérias. Então, tudo nesse mundo, que é o que o Buda falava, gera sofrimento. A questão é a gente tentar tirar essa identificação e entender que esse mundo foi feito, pelo menos nessa era atual, para isso. É um mundo para as pessoas passarem por vários tipos de experiências, que aqui são mais densas em relação a alguns planetas ou dimensões, são mais sutis. Então, se a gente está aqui para passar por algumas coisas, passa da melhor forma possível. É tentar sentir isso no próprio corpo e ver. Se a carne vermelha estiver te fazendo mal, corta. Se a carne de porco estiver fazendo mal, corta. Se de repente a cenoura está fazendo mal, corta a cenoura. É muito de a gente tentar identificar o alimento que o nosso corpo precisa e respeitar isso, mas não se acomodar, né? Assim, não, eu vou continuar comendo 200 quilos de carne por semana porque eu gosto. Mas o meu corpo precisa. Uma coisa que você acha, outra coisa que ele precisa. Normalmente, em relação ao que a gente come, que a gente precisa, bem pouco. Acho que realmente comesse só o que precisasse, o mundo também estaria um pouquinho melhor. Né? Mas a alimentação depende da linhagem. Tem linhagens que eu já pratiquei, algumas que eu pratico, que determinado tipo de prática não pode comer uma série de coisas. Tem uma série de restrições. Tem outras linhagens que são bem soltas, né? Então depende muito do que você pratica. Já vamos juntar aí com essa pergunta aí sobre a transição planetária, né? Porque às vezes a gente escuta o pessoal falando, né? Então agora eu não posso comer mais carne, tem que aumentar minha vibração, eu vou para 5D, porque o planeta está indo, está se modificando, e agora é tudo mil maravilhas, e a luz venceu e tal, né? Não é? Os babaquis, bem escuta, né? Não, tá cheio, vixe. Comenta um pouquinho para esclarecer sobre essa situação aí, Terry. Bom, vou juntar duas coisas. Primeiro, aquilo que a gente comentou no meio da live, que os processos internos de qualquer linhagem de folhas vão economizar o seu tempo. Eles vão te ajudar a depurar, independente de transição planetária ou não. Por exemplo, se você pegar a prática de Kriya Yoga de Yogananda, eu não me recordo o tempo exato, mas a cada prática de Kriya inteira, bem feita, equivale a mais ou menos 1 ano de evolução natural da consciência. Então você pega 1 hora e economiza um ano, basicamente. Então depende da linhagem que você vai praticar, ela vai te dar ferramentas e subsídio de técnicas que vão te tirar um pouco dessa
essa loucura, desse fanatismo que o pessoal tem, ou que o mundo vai acabar, ou que o mundo vai ascensionar. O mundo vai cumprir o ciclo da yoga que ele tem que cumprir. Ponto final. Do mesmo jeito que as células dentro do corpo, você não vai mandar, ó, a célula, você não morre hoje não, tá? Porque você tem que ir lá pro meu fígado, passar por ele e pro coração. Você não vai falar isso pra tua célula. Você vai deixar ela fluir naturalmente. O universo, vamos dizer, se a gente pensar no universo como se fosse um macrocosmo, cada planeta é uma célula. Vamos pensar em cada constelação ou cada galáxia seria um órgão. Cada galáxia é um órgão. Então, quando a gente pensa nisso de uma forma mais macrocósmica, a questão da transição planetária é muito pequena. Não quer dizer que seja melhor ou pior, quer dizer que é muito pequena em relação a uma yuga inteira, que a gente está falando de alguns bilhões de anos, de um ciclo total do universo. O universo se constrói, sustenta e dissolve no tempo dele. A questão da transição planetária é o que acontece de mais ou menos 26 mil anos, com ciclos maiores e ciclos menores. Então, cada yuga, para quem já estudou alguma coisa da parte de yoga, essas coisas, ou cada ciclo cósmico, cada era de elemento, depende da vertente. Quando a gente vai pegar essas eras, ela vai cumprir o ciclo dela. Então, a Terra, até na última era de Atlântida, quando afundou o último ciclo lá, né, que era uma idade, teoricamente, de mais luz, até o último momento de afundar, já mudou o ciclo da Yuga, a gente está passando aí por um ciclo de 12 mil anos. Então, a gente vai ter transformações, sim, geopática, geológica, física, alteração de DNA, de estrutura. Mas a gente não está falando disso de agora. A gente está falando disso, são casos de centenas de milhares de anos que vão continuar acontecendo. Então, a raça humana já passou por uma série de ciclos, de bilhões de anos atrás. E a gente vai continuar passando por isso, usando esse corpo ou não. A questão é, existe um propósito para você aqui na Terra? Se você está usando um corpo é porque existe. Não está aqui a passeio, ninguém está aqui a passeio. Então, você pode até estar experienciando alguma coisa. Você pode vir como um cientista, como um historiador, como um artista, como um policial, como um bandido, como qualquer coisa. Mas você está passando por uma experiência, você não está aqui. E o fluxo de tempo, quando a gente fala de presente, passado e futuro, a gente já comentou muito sobre isso. Eles são tempos que só existem no plano manifesto, né? Então, a gente fala muito do viver no agora, do estar presente. Porque esse presente, porque o passado e o futuro, eles não existem ao mesmo tempo que eles já existiram e continuam existindo. Então não adianta a gente querer explicar muito essa questão do paradoxo temporal, porque isso foge. E a transição planetária vai acontecer, com a gente aqui ou sem a gente aqui. Porque a Terra vai precisar de fazer o processo dela. Porque do mesmo jeito que a gente habita esse corpo humano, físico, e as nossas células continuam se movimentando dentro do nosso corpo, a gente habita o corpo da Terra e existe um espírito que vive dentro da Terra que eles chamam de Gaia, Urante, aí tem um monte de nome aí para a Terra. Mas enfim, tem um espírito que habita ali dentro e, de certa forma, esse corpo ele muda de ciclos em ciclos e alguns espíritos são trocados, que é o ciclo solar, né, que é uma yuga. Então, conforme a Terra vai se aproximando mais do Sol central, que é o Sol de Alcione, nesse sistema solar, mais fótons vai gerando aqui na Terra. Quanto mais fótons, maior o gradiente energético físico que a pessoa precisa sustentar, para que ela emancipe a energia dela. Não quer dizer que ela vai se iluminar e ascensionar porque está mudando de dimensão. Isso é ilusório. Quer dizer que você pode ir para uma dimensão de 12D e continuar sendo um escroto e se ligar a ordens bem ruins. Porque o pessoal acha que é tudo assim, né? Quanto maior a dimensão, mais sutil é o ser. Não é bem assim que funciona na prática. Não é bem assim. A bondade ou a maldade existe em qualquer plano manifesto, em maior ou menor grau. Quando você aprende a se nutrir pelo próprio coração verdadeiro, pela própria fonte, aí você sai desse plano dualista. Você já não tem mais uma identificação com a questão de ter que sustentar ou destruir, criar alguma coisa. Você passa a agir de uma forma natural, de acordo com o propósito da própria divindade. Que apesar de pra gente aqui ser bem doído, a gente vê a maldade no mundo, vê tanto sofrimento assim, e por mais que algumas pessoas tentem convencer que isso tem um propósito maior e não sei o que lá, esse propósito faz parte do próprio ciclo do universo, de passar pela própria experiência em si mesmo. Porque é aquela coisa, se a gente pegar lá na origem, não existiu. Comentei isso ontem, se não me engano, com alguém ou em alguma coisa que eu fiz. Se você pegar lá na origem, se você falar de problema kármico, então beleza, você vai lá na tua primeira vida, no teu primeiro plano manifesto e vê com quem que você brigou. E resolve ali já, porque daí você não desencadeia uma série de rolos no seu futuro, no seu suposto futuro. Só que se você existe naquele tempo, na sua primeira origem, e você existe no seu futuro ao mesmo tempo, quem é você aqui agora? Então essa é a questão toda. Por que ficar indo para trás ou para frente, ou ficar pensando em plano dimensional, se o propósito é você estar consciente aqui e agora, aonde você estiver. Aqui na Terra ou fora dela, em qualquer plano dimensional. É a sua consciência, a sua conexão
que vai mandar e vai te gerar ressonância compatível. É igual um mestre, né, que é o mestre Narada. Tem um conto budista que fala que ele foi visto no inferno. E aí o discípulo que viu ele lá não entendeu e foi perguntar o porquê que ele estava fazendo lá. Ele falou, se eu não viesse aqui para resgatar algumas almas, ninguém vem, né? Então eu vim eu. Então, para os mestres que estão ascensos, para quanto maior o seu gradiente de luz, né, menos você vai estar preocupado em qual plano dimensional você está. Você está ali com um propósito, você está ali, mas a sua consciência está conectada à própria fonte. Então não existe a identificação com o sofrimento. Você vê o sofrimento e tenta abrandar ele onde você estiver. Então é exatamente isso que o Terry está falando. Aqui tem uma pergunta: responsabilidade individual e coletiva. Né? Esse processo de transição é um processo longo a nível de tempo, da percepção de tempo que nós temos aqui enquanto encarnado. Não é amanhã, não é daqui a 10 anos. É um processo longo. Né? Então, sim, e é como se fosse um estilingue, né? É como se fosse um estilingue. Eu li isso há muito tempo atrás e achei perfeito. O universo é como se fosse um estilingue. Então você puxa o elástico, você puxa o elástico, demora para você puxar, você precisa de mais resistência. Quando você solta, ele vai de uma vez. Então o que acontece é que nesse processo de mudança de ciclo, ele é longo, é cansativo, se a gente pensar em termos humanos, ainda mais nessa época que o tempo está acelerando cada vez mais. Né? Nossa percepção de tempo atual, se não me engano, é entre 14 e 16 horas. Percepção mental de tempo, não no relógio, né, claro. Sim. Mas esse ciclo de Yuga, ele é que solta. Então, por exemplo, na era de Atlântida, os grandes sacerdotes e magos, eles já sabiam que ia afundar. Teve continentes que afundaram antes desse, né? Se a gente for lá para trás, na formação da Terra, a gente teve muitos ciclos ao longo do tempo de Lemúria. Anterior à Lemúria teve outros continentes. Enfim, aí é coisa mais para trás. A gente pensar nessa última era de Atlântida, quando eles se espalharam, os grandes sacerdotes sabiam que ia afundar tudo, que você está se conectando à espiritualidade. A espiritualidade te avisa de algum jeito. Ó, vai afundar, você vai ficar e vai deixar o corpo físico e continuar trabalhando aqui, ou vai continuar por aí mesmo? Então é mais ou menos um diálogo ali. Como eles se espalharam pelo mundo, eles sabiam que ia afundar. Quando afundou basicamente do dia para a noite. Porque quando o polo magnético ele inverte, é como se fosse esse elástico. Então, a partir do momento que ele está se desprendendo do polo, ele vai mais lento, de repente ele vai começar a acelerar até o ponto que ele vai virar de uma vez. Aí a gente vai ter realmente algumas alterações, mas não dá para precisar isso na linha de tempo. Se a gente vai estar aqui ou não, se a gente vai vivenciar alguma coisa ou não. E o medo também não resolve nada, né? É tolice ter medo de mudanças nesse nível. Se você tiver que morrer e o mar estiver te inundando, olha para o mar, dá uma risada e pula nas ondas. Você não vai ter o que fazer. Então aproveita o ciclo, né? Se estiver num momento que você puder ajudar as pessoas, vai ajudar as pessoas. Se você não tiver nada o que fazer, senta e observa. Não adianta ficar com receio disso. Por isso que é interessante esse olhar interno, essa depuração, para refinar a tua conexão com a tua espiritualidade, com os teus guardiões, teus guias, teus orientadores, para que tu possa ter intuições de, né, o que fazer, para onde ir, né, ajudar nas escolhas, ajudar nas opções que a gente faz a cada momento, né. Então, essa e mais responsabilidade do que pensando em, é? Sim, e mais do que pensando em mudança planetária, essa intuição, se você sair do estado instintivo e passar para o estado intuitivo, que é muito importante, saliento isso com todos os meus alunos, saia do estado instintivo, haja com instinto quando você precisa, mas sempre a partir da intuição, que a intuição é uma coisa que normalmente tem a ver com o ser humano mesmo, com a própria espiritualidade. Então, quando você passa a agir de uma forma intuitiva, no dia a dia mesmo, de repente, você atrasou 5 minutos ali para sair e acha que vai perder o horário. Esses 5 minutos pode ter salvado a tua vida. Então, de repente, a espiritualidade tem que fazer uma porrada de coisa para te prejudicar ali. Se você não é uma pessoa que faz isso com frequência, é uma coisa esporádica, para de xingar a parede. Porque, de repente, teve puta de um trabalho da espiritualidade te atrasar para você não morrer, e a pessoa ainda fica bravejando um monte de besteira, de tolice. Então, às vezes, o que é necessário não é o que a gente quer. Então, é aprender a respeitar se não é o comodismo e a preguiça, ou se realmente é uma intuição. E a intuição vem com a prática, né? Vem com o desenvolvimento. O Terry falou numa live que a chamatrina não é como se fala hoje. E como melhorar... Eu não falei que não é como se... não é como se fala hoje em dia. É que ela não tem as mesmas cores que o pessoal vende por aí. Exatamente. E existem coisas que estão além disso. Não é que é diferente. Cada um ensina da forma como aprendeu e como tem a própria vivência. Não é melhor ou pior. Chamatrina existe? Existe. Quem sustenta ela é quem trouxe ela para a Terra, a Sanat Kumara. A gente já fez isso, já conversou bastante. Na live que eu fiz com o Rodrigo também, a gente comentou bastante sobre isso. Exato. E quando a gente fala da chamatrina, conforme você vai praticando, da linhagem que for, vai chegar um momento que você vai aprender a se conectar com isso de uma forma consciente e despertar. O que alguns chamam de chamatrina, alguns chamam de coração violeta.
mas de certa forma você se conectar com o Cristo interior, com a consciência cósmica, a consciência universal. E isso, de novo, depende da linhagem, depende da prática da pessoa. Não tem uma fórmula que você joga na internet e fala, ó, pensa nisso e vai acontecer. Depende muito da pessoa. Tem pessoas que não vão fazer nada e vai acontecer. Então depende muito da intenção mesmo e da prática. Uhum. Pegar uma outra pergunta até. Chegando 1h30 já. Sim. De live. Já vamos fechar uns 10 minutinhos, já 6h30 agora, né? Como fazer para selar a própria energia em um sistema familiar onde houve desajuste? Você vai ensinar cada um a se melhorar, cada um a se depurar e cada um a entender. Ninguém cura a própria família. Você pode dar ferramentas e ajudar com conselhos. Se a pessoa não quer ser ajudada, até ela baixa a cabeça, não tem o que se ensinar. Se de repente seu pai, ou seu filho, ou sua filha, ou sua mãe, ou sua avó, está te pedindo ajuda, mas quer do jeito dele, então não quer ajuda. Quer que resolva o problema de acordo com o que entende que é melhor. Se você tem um problema familiar de desajuste, de problemas graves, se melhore, para primeiro que você saia do ambiente que não está muito favorável para você, senão você não se desenvolve também. Se no seu processo de depuração, de melhoramento interno, você manifestar isso, automaticamente o que está no entorno vai melhorando também, ou o entorno se expulsa. Então é sempre um caminho de mão dupla, né? Se você está num ambiente e você se torna melhor para você mesmo, você está se manifestando de uma forma mais sutil, e isso não for de uma forma forçada, eu estou forçando a ser um santo, não. Se você passa a agir e a sua energia vibrar de uma tal frequência, automaticamente vai surgindo oportunidades ali que te tire daquele condicionamento se você não puder ajudar o meio. Se for uma pessoa que precisa de ajudar o meio, que isso faz parte do karma, do dharma dela, ela vai fazer. Então ali vão aparecer situações e meios para que ela possa se depurar e automaticamente, quando você se depura e você se limpa, o que tiver em volta vai mudando junto. Isso não tem o que fazer. É por isso que eu falo, é um caminho meio sem volta para a maior parte das pessoas. E depois você começa a praticar e você passar pelos infernos, de certa forma, né? Os infernos internos e os infernos externos, porque tem muita coisa que acontece, a mudança de vida é muito grande, quando a gente vai mudando a nossa forma de conduzir as coisas, que o que tiver em volta vai mudar também, não tem muito segredo não. Agora não tentem fazer coisas sem saber o que está fazendo. Né? Tem muita gente que vê vídeo na internet, que nem o que a gente está falando, a gente não está ensinando a pessoa a fazer nada, a gente está explicando que existe, mostrando que existem ferramentas e meios para as pessoas se melhorarem. A gente não está ensinando como fazer. É diferente de eu chegar aqui e falar, respira tantas vezes, desconecta o mestre X, puxa, chama, não sei o quê. Eu não vou ensinar isso aqui aberto ao público, porque não é o propósito que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Bom, as perguntas aqui encerraram. Se alguém mais tem alguma pergunta a fazer, pode colocar aqui no balãozinho, que a gente já está indo para a reta final. Né? Sim, já vamos fechar já. Mais alguma coisa que queira comentar, Terry? Não, acho que tá tranquilo, a gente já comentou bastante coisa. Tá montando já? Eu estou pensando em fazer alguma coisa, tem muita gente me passando mensagem, eu nem consigo responder todo mundo, né? Por causa de questão de tempo, por causa da empresa também, e os meus compromissos pessoais. Mas eu estou pensando em ver se eu monto alguma coisa, não sei se para atendimento. É porque normalmente eu gosto de ensinar algumas coisas fisicamente, para a pessoa presencial. Isso talvez aconteça na hora que a gente sair das restrições. E quando a gente vai ensinar essas coisas online, é bem complexo, gasta muita energia, porque você tem que olhar o corpo da pessoa, você tem que ver onde o joelho dela está, onde a mão dela está, se a energia está circulando direito, com o que ela se conecta, o que tem por trás. Então não é tão simples, hein, pessoal, não é uma ginástica, que você sai ali e vai falar, fica ali, não é bem isso. Eu já passei a sugestão, quem quer aprender a parte de yoga, pode seguir no canal da minha esposa ali, da Thaisa. Ela passa muita prática online que é aberta ao público, então dá para ter muito desenvolvimento físico. Já recomendei uma porrada de livros, uma série de traduções que as pessoas podem praticar. Se eu conseguir, em breve eu abro alguma coisa online para a gente treinar. Eu pensei em montar alguma coisa que não entra num nível tão forte de alquimia, mas que também leva aos mesmos propósitos. São uma série de técnicas. Eu estou pensando em colocar mais ou menos 108 técnicas disponíveis, que qualquer uma delas a pessoa consegue atingir bons estados aí de consciência e de repente até um estado bem avançado. Porque qualquer prática, de qualquer linhagem, se você praticar ela com muita vontade, ela vai te realizar alguma coisa. Por exemplo, eu, de novo citando Yogananda, né, porque é bem familiar algumas coisas. Mas, por exemplo, ele cita um discípulo dele que fez todo o percurso, recebeu a iniciação em Kriya Yoga, tudo, e ele acabou se iluminando praticando uma das técnicas básicas, das primeiras lições lá, que é de Hong Só. É uma técnica que você fica falando uma certa palavra específica para quem pratica, e ele se iluminou usando só isso, não fez mais nada além disso.
Ele recebeu todas as iniciações, praticou tudo, mas a técnica que serviu para ele foi essa. Então, de repente, fazer aí um apanhado de várias técnicas que são tranquilas de serem praticadas, que qualquer um pode praticar sem machucar o corpo, que tem muito mais a ver com o mental do que com o físico, né? E a parte física, de repente, futuramente eu ver se eu consigo montar alguma coisa até para atendimento mesmo. Mas ainda não tenho uma data específica e como fazer isso agora especificamente. Vamos ver, tá na metade do ano se rola alguma coisa. Sim. Tá, acho que não entrou mais nenhuma pergunta, só um agradecimento aí, né? Eu coloquei ali até. Legal. Acho que a gente já Bom, pode ir agradeço aí a todos encerrando, né? pela oportunidade de falar mais uma vez com vocês. E conforme for surgindo perguntas, algumas coisas, a gente vai conversando aí. Muitas não podem ser respondidas e algumas literalmente não dá nem para responder, porque tem algumas perguntas que chegaram para mim que não fazem sentido eu responder. Que você vê que a pessoa está querendo te testar e não está querendo aprender nada. E eu tô meio de saco cheio desse povo que gosta de ficar testando, ficar de futuriquinho. Eu não tenho mais paciência para isso, não. Então, quem realmente quiser aprender e quiser fazer perguntas sérias, pode ficar à vontade. Só que nem todo mundo vai responder, até porque às vezes o pessoal já começa a criar uma intimidade que não existe. E tem que tomar um certo cuidado com isso. O pessoal às vezes passa e-mail, mensagem, achando que está conversando com o vizinho do lado. E a gente não sabe quem é quem hoje em dia. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas que tentam conectar aí na rede social, tem muita gente que não aceita, se não tiver com foto, se tiver uns nomes fictícios, umas coisas loucas que eu não sei nem de onde vem. A pessoa passa, e aí, filhotão, você tá bem, não sei o quê. Eu nunca vi a pessoa na vida. Ah, mas se não tiver nenhuma pergunta ali, eu nem respondo. A pessoa, ah, oi, tudo bem? Ah, vai ficar oi, tudo bem ali, porque não tem um objetivo. Então tem muita coisa que já não dá, até pela questão de tempo também. Não é falta de humildade, de vaidade, nada disso, não. Estou ganhando dinheiro, não estou ganhando centavo por isso. Só que, quando a gente vai procurar algum caminho, a gente também tem que largar a mão de ser besta e começar a respeitar o caminho das pessoas, né? Então, quem quiser testar aí, procura outra pessoa para testar, porque meu saco para isso não tem muito, não. Então tá. Então acho que é isso, né? Se aparecer mais perguntas e mais ideias, se o pessoal começar a fazer outras solicitações, a gente pode ir fazendo outras lives dentro da tua Maravilha. disponibilidade, né? Dentro dos nossos horários, nossas agendas, né? Para Sim, poder sim. ir colaborando dentro do que a gente pode, né? Dentro do que é permitido. Houveram outras perguntas, mas não eram convenientes, né? O pessoal Sim, falando sim. sobre a situação atual, e aí não, é ruim de abordar isso aqui, né? De uma forma aberta, assim, é complicado. Né? Falar o que os outros falam, para nós não é o propósito. Né? Então, não Sim, adianta. sim. Né? Tem coisas que não tem como deixar muito clara. Muito, né? Cada um tem o seu foco, Então, né? Tem pessoas com é, mais propriedade e com mais facilidade para desenvolver assuntos mais densos ou de coisas mais governamentais, políticas, de outras uhum, coisinhas mais ali. Tem um pessoal que já comenta muito sobre isso, é o que você acabou de é, falar, né? E não é muito a nossa pegada também, né? Vamos falar daquilo que a gente não, pratica, que a gente vive, que é. é mais A gente, saudável. a gente até compreende muitas coisas que ocorrem por trás disso, pelos bastidores, mas não tem como colocar aqui. Não é o propósito colocar Sim, aqui. sim. São coisas que Exato. a gente vai ensinando, Cria né? mais Não, medo, né? Só cria mais cria medo. mais medo. Então, não é a ideia, né? A ideia aqui é esclarecer, né? Levar informações para quem está buscando, para quem está buscando entendimento, Sim. buscando crescimento, né, interno. Essa é a ideia, tá? Maravilha, meu amigo. Então tá, Fechamos beleza? então? Fechamos. Surgindo outra oportunidade, a gente Gratidão. volta aí. Gratidão, Beleza. Sérgio. Cidade de Mão, um abração aí para Valeu. vocês. Até, Até até. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá, pessoal. Agradeço a vocês que estiveram aí presentes conosco, né, nessa conversa. E eu vou encerrando aqui, tá? Quem tiver interesse também em fazer um curso de Reiki, eu tenho acesso ao meu perfil ali na bio tem a descrição do curso de Reiki, né, e outras formações que eu tenho em conjunto, né, com outros amigos. Quem tiver interesse, acessa ali, dá uma olhadinha, tá? Tá com um valor assim bem acessível, tá? Então, são 18 técnicas, né, 18 ferramentas, técnicas terapêuticas que você pode usar para você ou se você quer se tornar um terapeuta, né? Acessa ali, dá uma olhadinha, vê se faz sentido para ti. Dentro daquelas técnicas ali, eu ministro a aula de Reiki, né, de cura xamânica estrelar, e as demais, como tarô, astrologia, hipnose, né, são meus colegas, são meus amigos, que a gente está junto nesse propósito aí de levar a informação, levar ferramentas, né, para que as pessoas possam aí
seguir a sua jornada um pouco mais equilibrados, um pouco mais de harmonia, certo? Então tá, vou encerrando aqui, agradeço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.